Ô, mano, One Piece? Não, One Piece não, One Piece. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um One Piece. Tá naquela dia do mês que vocês vão ver One Piece, senhoras e senhores. E apresentando comigo está o senhor Luiz Gustavo. Já virou uma tradição, né? Só eu e o Massa. Eu lembro que quando a gente começou o One Piece, a gente tinha uma ideia, que era fazer o Roger gostar de One Piece. Aparentemente a gente não conseguiu, mas o nosso vício ficou maior ainda, né? Falhamos feio, mas não tem problema não. E não menos importante, Masayuki, muito prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá me ouvindo. Aqui quem tá falando com vocês é o Luiz do Roman Podcast, um podcast focado em animes e mangá. Tem muito conteúdo legal, de animes bons e uns nem tanto assim, salve gate. No episódio de hoje nós vamos falar de One Piece e vamos falar do país de Wano. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify ou na plataforma que estiver nos ouvindo para acompanhar os novos lançamentos. E deixe aquele comentário que nos ajuda muito a trazer um conteúdo cada vez mais legal para vocês. Se curtir, compartilhe com aquele seu amigo que você também sabe que gosta de animes e mangás. E sem mais delongas, fica agora com o nosso episódio de One Piece. E senhor Luiz, como já adiantamos, a gente hoje é One Piece e apenas lembrando aos nossos ouvintes, às vezes eles pegaram no meio do caminho, né? Esta é a segunda parte do arco de Wano, tá? A gente já fez a primeira parte que a gente fez dos episódios... Capítulos, né? Capítulos 909 até 955 e no episódio de hoje a gente vai abarcar o 956 até o episódio 1000, o famoso episódio, capítulo, até o capítulo 1000, o famoso capítulo 1000 de One Piece, senhoras e senhores, beleza? E falar pra vocês, o 1000 é sensacional, tá? Só tem aquela imagenzinha da Yamato e tal, é muito bom. Eu lembro na época que saiu 1000, que foi uma expectativa do cara, porque, é o capítulo 1000 de One Piece, né? Tipo, o que o Oda vai fazer, né? Eu lembro que foi uma expectativa do caralho. Não, e todo mundo ficou assim, né? Quando saiu tanto o capítulo quanto o episódio 1000, né? Uhum. E aqui nós vamos ter muitos socos bem dados nesse arco. Vai. Mas no 1000 tem um que chega a dar lágrimas nos olhos. Mas cara, os primeiros, começando já o nosso episódio, né, os primeiros 2 capítulos é aquele pra dar um soco na barriga mesmo, né, porque a gente acabou, né, no caso, o segundo ato, né, porque são divididos em 3 atos o ano, né, o segundo ato acabou e já vem, tipo, uma informação atrás da outra, das coisas do passado, né, por causa que é um episódio que mostra a volta do Reverie, que o Reverie acabou, né, mostrando os resultados do Reverie, fora que a Marinha discutindo coisas de antigamente, porque tem a aliança do Kaido e da Big Mom, né? Então eles começam a discutir sobre os Piratas Rocks, né? Sobre o Gold Roger e tudo mais, cara. Cara, os 2 primeiros capítulos que a gente pegou pra ler pra esse episódio, cara, puta que pariu, que episódio, cara. Capítulo. Que capítulo, cara. E uma coisa que é sensacional, né? Que assim, agora no atual, nós já desvendamos alguns mistérios justamente sobre os Piratas Rocks. Sim, sim. Mas na época, quando falou de Rocks, a gente não sabia muito sobre Rocks. Eu acho que não tinha tido menção, tinha falado sobre um bando antes, mas até a própria Marinha não sabe, né? E aí eles perguntaram, por que não tem registros deles? Não, porque a maioria desse grupo morreu lutando entre si, mas eles tiveram três
que depois foram Yonkous, né? Que foi Barba Branca, Kaido, que era apenas um aprendiz, Kaido era aprendiz, e a cara. Big Mom. Kaido aprendiz. Bagulho É louco. louco. E muito interessante que, como a maioria dos atuais marinheiros, né, da pessoal da mostra, os soldados da marinha, vamos dizer, são novos, né, tipo, na época eles eram muito, se era muito criança, tipo, não tinha nem nascido, né, então não tem como eles ter... Se a gente vê que o Kobe é um contra-almirante, né? Uhum. O Kobe tem a idade do Luffy, ele não era nem nascido. Então, quem sabia mesmo, tipo, da história por completo, o que aconteceu em God Valley, né, são os mais velhos mesmo, né, que estavam lá, né. Uhum. Acho que daquele povo ali, Sengoku. Sengoku e o Garp não tá lá, né? O Garp tava na Ilha dos Homens Peixe, né? Entregando de volta o Neptune, né? Mas... Na história toda sempre foi falado, tipo, o Garp é o herói da marinha, o Garp é o herói da marinha, mas nunca foi falado o porquê dele ser o herói da marinha, né? Tipo, ele deve ter feito alguma coisa foda, mas nunca tinha falado até então. E essa é a primeira menção sobre o motivo dele ser chamado de herói da marinha, né? Que é o fato do que aconteceu em God Valley, né? Nessa ilha, que hoje é dito que... Aqui não tem spoiler, tá, gente? É tudo que a gente tá lendo, o que a gente leu no capítulo, a gente tá falando aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Tipo assim, se você chegou de paraquedas aqui, você tá no começo de One Piece, se você veio ouvir esse episódio, volta. E vai mais ou menos no capítulo lá onde você tá lendo ainda, porque senão você vai pegar parte da história muito pra frente. Aqui não pode ser reclamado de spoiler, a gente podia estar falando outras coisas, mas nós estamos contextualizando pra época em que saiu. Se eu não me engano, Fabiano, ele fez a playlist do One Piece. Bonitinho lá, só vocês assistirem desde o comecinho. Mas voltando, que o God Valley que é uma ilha que não existe mais, né? Que é explicado. O próprio Sengoku que explica, né? Que é uma ilha que não existe mais, não está nem na ilha mais, né? E aconteceu um incidente nessa ilha que envolveu os Piratas Rocks, envolveu Gold Roger, envolveu a Marinha. Né? E o mais interessante, só que eles não explicam, não chega a explicar o porquê disso, né? Que ele só fala que houve um incidente, aí o Gold Roger, o futuro, que no caso, na época ele ainda não era o rei dos piratas, se aliou ao Garp e lutou contra os Piratas Rocks, né? Aí, tipo, por conta dessa luta e tudo mais, que os Piratas Rocks se desfizeram e tudo mais. Mencionaram, né, o capitão desse bando, né, que é o... Eles dão o nome dele, mas nós ali só temos a silhueta, né? Rox Inclusive, essa silhueta, nossa, por muito tempo foi algo assim que deixou a gente pensando como será que era Rox de Shebeck. Cara, uma coisa que a gente não pode confiar é em silhueta que o Oda desenha, tá ligado? De Loki, né? Loki, Kaido... Kaido, verdade. Rox de Shebeck, né? Que esse homem ficou, tipo, na cabeça das pessoas por muito tempo até ele realmente ser apresentado e tudo mais, né? Aí a gente também tem uns panoramas do que tá acontecendo atualmente, mas é muito massa essa conversa. Por exemplo, tem um Garp conversando, né, com o Neptune sobre os resultados, né, do Reverie, né? Por exemplo, a dissolução dos Shichibukai, né? Que acho que é um dos mais impactantes. Tipo, do nada... Do nada não, né? Já estava sendo discutido o próprio Fujitora, né? Tá falando que ia falar sobre a questão do Shichibukai, né? Então, o rei de Alabasta e o rei de Dressrosa, né? Eles se uniram para na reunião discutir o fim do Shichibukai, né? Porque eles foram os dois que mais sofreram, né? Em relação ao Shichibukai e tudo mais, né? O rei de Alabasta, o Cobra, ele quase sofreu um golpe, né? Por conta de um Shichibukai. E o de Dressrosa, ele sofreu um golpe. Por causa do Shichibukai. Por causa do Shichibukai, né? Então, tipo, nessa reveria eles entraram em discussão. E foi realmente decidido a dissolução do sistema de Shichibukai. Eu acho legal, tipo, que é meio praticamente imediatamente, né? Que a Marinha foi atrás dos Shichibukai, né? Pra capturar eles, né? Cara, é porque assim, eles sabem onde esses piratas estão e vai pegar eles de surpresa, né? Mas a boa Hancock fala a verdade. Eles esqueceram por que a gente virou Shichibukai. Porque a gente é forte. Nesse momento, quem que tá de Shichibukai? É o Bug,
Boa, o Mihawk, Mihawk, o Evil né? e só. Só tava com 4? É porque o Lau acabou de perder o seu posto, né? Quando ele firma a aliança com o Luffy, é depois de Punk Hazard. Daí tem Dressrosa ali, né? E durante todos esses acontecimentos ainda vai rolar o Reverie. Então eles não pensaram em substituir o Lau por alguém. A gente tem mudança nos Yonkou, né? Que daí o Barba Negra acabou de virar um Yonkou. Foi legal que, tipo, meio que emendado na conversa deles sobre a questão do God Valley e tudo mais, é legal que eles emendam e eles começam a falar as recompensas dos Yonkous, né? O Barba Negra, por exemplo, é 2 bilhões 247 milhões 600 mil berries, né? O do Luffy é 1.500, é 1 bilhão e 500, né? 500 milhões. 1 bilhão e 500 o do Luffy. Ó, o do Barba Negra, que é o menor, vamos dizer assim, é 2 bilhões 247 milhões. O Shanks é 4 bilhões 48 milhões 900 mil berries. A Big Mom é 4 bilhões 380 milhões de berries. O Kaido é 4 bilhões 611 milhões 100 berries. O Barba Branca, tipo, ele já falecido, né, e tudo mais, ele chegou a 5 bilhões 46 milhões. E o do Gold Roger, a recompensa dele chegou a 5 bilhões 564 milhões e 800 mil berries, tá ligado? Tipo, eles foi passando assim, a gente é acostumado, né, até então com, acho que o Luffy tava, antes de tudo, tinha chegado a 400 milhões, né, de berries, a gente já tava achando alto pra caralho, né? De repente, do nada, já foi pra 1 bilhão e 500 milhões, aí veio essa caralhada de berries aqui do resto eles contam ali tanto a do Barba Branca quanto a do Roger, pra falar que a dos dois nunca foram superadas, né? Elas são as mais altas de todos os tempos. Mas não sei se é nesse, não é nesse, mas é falado que o homem mais procurado do mundo, na verdade, é o pai do Luffy, né? O Dragon. Não é nesse. Foi falado anteriormente, daí nunca passou ali pra nós a recompensa dele. Mas é legal, dá uma diferença muito grande. Bom, aí nós já vamos entrar na história de um cara que... uma questão, desculpe te interromper. Uma questão que, tipo, vai ser interessante, a gente passando aqui no nosso episódio, vai ficar interessante essa questão, porque é mostrado que o Drake, o ex-Drake, né, um dos da pior geração, ele, na verdade, ele ainda faz parte da Marinha, né, faz parte de uma organização chamada Sword dentro da Marinha, né, porque mostra ele conversando com o Kobe, né. E isso, ele tá lá no bando do Kaido, inclusive. Isso, ele virou subordinado do Kaido, né. É ele que tá passando informação pra Marinha sobre essa aliança, na verdade. Não, então, tipo, até então, tipo, o ex-Drake, a gente sabia que ele era o ex-marinheiro, que tinha se tornado pirata, mas na verdade ele tá meio que, tipo, ele não tinha deixado a marinha de verdade. Aí depois é mostrado uma instituição chamada Sword dentro da marinha, que só que eles não chegam a explicar sobre o que é essa organização Sword. Bom, contada essa história, eles falam sobre o país de Wano, né? Eles falam que sempre aconteceu desses piratas grandes terem alguma ligação ao país de Wano. E tá aquela briga sobre o Kaido tem o Wano e a marinha não pode fazer muita coisa sobre a aliança porque o Wano não faz parte da aliança mundial. E eles falam que não tem homens suficiente pra mandar pra lá, né? Se você for pensar bem, o Sakazuki pegou a marinha no pior momento possível, né? Se você for pensar bem, porque tá acontecendo um monte de coisa e eu acho que é um momento que a marinha tá mais fragilizada, né? Vamos dizer assim, né? Depois, por conta da Guerra dos Maiorais e agora vai piorar ainda por conta da dissolução do sistema de Shichibukai, né? Ele pega com o Sengoku e eles pensaram que, tipo, o que eles tinham feito com o Barba Branca ia melhorar a situação pra marinha. Mas foi totalmente contrário, né? É porque quem mantinha, vamos dizer assim, certo equilíbrio ali era o Barba Branca, né? Que, tipo, ele mantinha os malucos sob a guarda dele também, né? Porque daí esses caras, não, agora vamos invadir o novo mundo e vamos conquistar território. E nisso, aí tipo, passou todos esses 2 primeiros capítulos, a gente vai, aí começa o terceiro ato, né? E lembrando, foi feito todo aquele preparativo do bando, de todo mundo no geral ali da rebelião, né? Dos barcos, de juntar pessoas e tudo mais, tipo, acho que a conta era de 4.200, acho que alguma coisa assim, de pessoas que ele tinha no dia prometido, que em relação ao código deles ali, eles tinham prometido ir no porto de um lugar lá, não lembro certinho o nome, acho que é do Porto Tokage, acho que era isso, né?
Porto Tokage e tudo mais. Só que chegou lá, não tinha ninguém, né? E só tava os 9 bainhas vermelhos ali, né? Chegou no porto, não tinha ninguém, tava uma tempestade do cacete, tipo, fudeu, não tem ninguém, cadê todo mundo? O Chapéu de Palha não tá, os samurais não estão, não tem ninguém, só tá os 9 ali, né? Acho que é 9 ou 8. É os 9. O que vai fazer agora? Cara, vai ter que ser só a gente mesmo. E tem só um barquinho, furreca e o pior que é Monkey mesmo assim, né? E é nisso que a gente começa o flashback do homem, que até a Marinha falado que é o Kozo Kyoden. Quem que é Kozo Kyoden, senhor Luiz? Kozo Kyoden, o bom que já começa com a lenda de Kozo Kyoden, porque vai contando desde quando ele nasceu, né? A passagem dos anos dele e tal. Mas Kozo Kyoden, ele foi o Shogun de Kuri, né? Não, Daimyo de Kuri. Daimyo. Shogun é quem Shogun governa é toda a nação, né? Todo o país. Ele foi o Daimyo de Kuri e mais tarde ele foi até nomeado pelo pai dele como o Shogun de Direito, porque ele é o herdeiro do clã Kozuki, né? Mas ele foi o jornalista, seria essa a função dele? Você fala do Oden? Isso, dentro dos bandos piratas que ele participou. Do Barba Branca, ele foi capitão do segundo esquadrão. Esquadrão não, é do segundo. Mas ele não queria batalhão. ser, né? Ele não queria ser, mas tipo, cala a boca e vai logo. Tipo, o Barba Branca fez isso, né? E aí, do Roger ele foi meio que emprestado, ele foi pra... É, acompanhante, né? Foi meio de acompanhante, vamos dizer assim, né? Porque o Roger pediu, é tradutor, por causa que o Oden sabia ler as ponegrifes, né? Cara, mas é muito massa, porque a história toda do Oden, quando começou, eu lembro que eu fiquei tipo, pô, que nada a ver, tipo, legal a gente saber do personagem, mas essa introdução desse personagem, a hora que acabou, você tá, porra, o Oden não podia ter morrido, como assim o Oden morreu? Não, a apresentação dele já começa, tipo, tá... É dito que no começo da vida do Oden, o Oden só era um puta... Não é puta maluco, era um maluco do caçamba, né? Porque com 7 anos, não sei o que, ele já matava não sei quem, com 8 anos ele já ia pro puteiro, que não sei o que, com 12 anos ele já saía... sequestrava as mulheres, daí de repente as mulheres não queriam ir embora mais, queriam ficar com ele. Eu queria saber como que ele teve filho só com a Hiyori, não, com a Toki. Como que ele teve filho só com a Toki, né? Não teve um monte de filho por aí, né? Mas ele era um homem que amava muito a Toki, né? Tem essa parte também. Cara, é muito legal a história dele. Ele conheceu a Toki depois, né? Ele conheceu na época que ele tava viajando fora de Wano. Mas, tipo, na época que ele morava em Wano, tá ligado? Não, eu entendo. Que ele pegava geral, né? E ele era o bad boy. As mulheres ficavam fascinadas por ele. É legal que, tipo assim, é o Denjiro, né? O Denjiro segue ele só porque quer seguir. Porque o incidente do Deus da Montanha, só o Denjiro e o Kinemon que sabe. O Kinemon, ele pega o filhote daquele bicho da montanha. Javali branco. Javali branco. E aí ele leva porque ele queria ganhar muito dinheiro. Na verdade, queria ganhar uma moeda de ouro. Acho que era isso que ele pagar. Só que eles falavam, é só uma lenda, porque todo mundo sabe o que acontece quando você pega o Javali branco. O Deus da Montanha vai se vingar e não sei o que. E aí a gente conhece o Kinemon. O Kinemon que a gente conheceu antes, que apareceu pra gente lá em Punk Hazard, ele é um samurai, né? Ele tem toda aquela pinta de samurai. Agora, ele era só um ruaceiro, né? Vamos dizer assim. Vagabundo. Vagabundo. Ficava roubando os outros, cara. E a Otsuru que limpava a barra dele sempre. Ele se aproveitava da Otsuru, né? Ele gostava dela, mas ele se aproveitava dela. Tanto que ele foi pra cima, mostrou garra, por isso que o Oden salvou ele, né? Não, porque ele, tipo, a Tsuru tinha sido engolida, né, pelo Deus da Montanha, né? Tá, e teve esse incidente por conta, meio que um acúmulo de coisas, né? Esse foi meio que o estopim de tudo, né? Essa questão do Deus da Montanha. Ele foi o culpado, né, por conta da destruição que teve na cidade, na capital e tudo mais, por conta do Deus da Montanha, e o pai dele exilou ele da capital, né? Então ele não poderia mais entrar na capital de Wano, né? E aí o que aconteceu? Ele foi pra Kuri. E Kuri era um local que não era nem considerado
pertencente ao Wano, né? De tão caótico que era aquele lugar, né? Porque era um lugar onde todos os bandidos, pessoas que não tinha nada, vamos dizer assim, era só violência e tudo mais, que ia pra esse lugar, né? E diga-se de passagem, quem comandava esse lugar era o Ashura Doji. Cara, o Ashura Doji, ele sofre de obesidade desde cara. Desde sempre, né? E tipo, o Oden chegou lá, ele derrotou, né? O Ashura Doji derrotou todos os bandidos, vamos dizer assim, né, daquele lugar, e ele organizou, estruturou aquele lugar, né, como um lugar, tipo, para as pessoas viverem, com estrutura básica, né, de poder viver num lugar, né, com casa, com comida e tudo mais, né. Aham. E vendo isso, o pai dele, além de integrar Kuri, que antes não fazia parte de Wano, como pertencente ao Wano, dentro da nação de Wano, e também nomeou o Oden como Daimyo Puri. de Kuri, né? E aí a gente tem coisas acontecendo assim que não tem muita explicação. Bom, como o cão e o gato foram parar, pra mim não tem explicação. Eu li de novo e realmente como eles foram parar em um ano, eu não sei. Mas eles estão sendo discriminados por ser diferente. O Kawamatsu também, né? O Kawamatsu, ele é um homem-peixe mesmo, né? Ele A mãe, né? mostra até a mãe dele e tudo mais. Na questão do Inuarashi e do Nekomamushi, mostra eles lá em Zou, falando deles querer conhecer o Wano, né? Por conta dessa, vamos dizer, dessa aliança, dessa irmandade que tem entre os Kozuki e os pessoas de Zou, né? Só que, tipo, essa aliança, essa irmandade é conhecida só aparentemente só pelo clã Kozuki, né? Tipo, a população de Wano em geral não tem noção dessa aliança, né? Tanto é que, tipo, eles nem sabem que a existência de Minks, né? Não, e eles, na real, eles têm aquela crença bem parecida com a dos Minks sobre o mundo, né? Quantas ilhas Acho tem que no só mundo tem 5 e ilhas, tal. né? Aham. Mas, vamos lá. Isso também pode ser uma grande teoria. Tem a teoria aí da Pangeia do One Piece. Quando ela for quebrada ou revelada, nós vamos voltar nela. Mas é a parada dos continentes que se romper e virou tudo em muitas ilhas. Mas é legal que o Marco que fala pro Oden que, tipo, não, o mundo é muito mais vasto que isso. Aí o Oden acaba salvando, né? Mostra a viagem toda do Oden por Wano, né? Porque o Oden ele viajou por Wano toda, né? Conhecendo É, todos os lugares de Wano. ele tentava sair de Wano também, né? Porque ele É, fala que ele tentou diversas vezes, mas ele era péssimo em navegação. navegação e tudo mais. Inclusive, eu já posso xingar o Kanjuro ou ainda não? Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Eu tenho um probleminha um pouquinho com o Kanjuro. Então, ele entrando pro perseguidores do Oden é o que é mais esquisito, porque ele era um maluco que roubava cabelo de morto, é isso? Cabelo de pessoas, tanto vivos quanto mortos. Tanto Que vivo quanto roubava o morto. cabelo. E aí o Oden fez alguma coisa pra ele, ele resolveu seguir o Oden. Beleza. Mas tipo, a Kiku e o Izou, né? O Kiku e o Izou. Esquisito. Não sei, parece que fui preconceituoso agora. É que Okiku é, tipo, no japonês, quando as mulheres, né, tipo, isso é um costume antigo, né? Tem costume de colocar o antes do nome, né? Tipo, por exemplo, o nome dela é Kiku, né? E como ela se considera mulher e tudo mais, também coloca como Okiku, né? Igual a Tsuru, que o nome dela é Tsuru, só que chamam ela de Otsuru, né? Porque como ser mulher, coloca um O antes, né? Igual a Tama, que chama de Otama, né? E tudo mais. Isso, no caso de Wano é o Japão feudal, né? Então eles usam esses sufixos, palavra certa? Pode ser colocar como sufixo, sim. É um palavreado mais arcaico japonês, vamos dizer assim. Né? E aí, então, Okiku, agora fugiu o nome do irmão, porque eu fiquei focado. O Izo. Mas eles estavam passando fome e tal, eles eram órfãos. Tipo, tem uma ligação maior, né? O Raizo, que ele acabou virando até um bandido da montanha, fugindo do grupo de ninja lá. Do Oniwabansho, né? Tipo, é que o Raizo, ele foi expulso, né, do Oniwabansho, né? Aí, tipo, ele ficou meio que sem rumo, né? Aí o Oden meio que deu um rumo pra ele, né? Um objetivo pra ele. Né?
Então, aí assim, o Oden... Só que ele não queria responsabilidade. Ele queria viver uma aventura. Tanto que ele Viver queria... a vida, conhecer o mundo, né? Conhecer o mundão, como diz, né? Cara, e é muito legal. Cara, porque o Oden conquista a gente porque ele tem o mesmo carisma do Luffy. E basicamente eles são muito parecidos. As viagens dele... Não, Oden, você não pode ir. Não, Oden, você não pode destruir o navio deles. A gente não saqueou eles. Não, Oden, você não pode entrar aí. Basicamente, né? Quando você via, o Oden já tava lá na frente, né? Tanto que como que ele se junta com o bando do Barba Branca, né? O primeiro encontro dele com o Barba Branca. Piratas desembarcaram na costa. Ele só foi pra cima. Ele nem queria saber quem que era. Ele só chegou atacando. E como era o Gold Roger, né? O Gold Roger tancou e meteu-lhe uma lapada, né? Não, calma, o senhor tá confundindo. Isso aí é quando ele já tá no bando do Barba Branca. Que o Roger ainda queria lutar você com fala ele. quando o Barba Branca chegou. Ah, tá. Pensei que já tava lá na frente. Você tá falando antes, quando com o Barba Branca chegou em Wano. Ah, tá. Entendi. Quando o Barba Branca chegou em Wano, ele já foi pra cima, mas foi meio que um replay, né? Só que contra o bando do Roger, ele foi pra cima deles, e aí o Roger queria lutar contra ele, né? Que tava já o Rayleigh e o Scopper Gaban, né? Pronto pra lutar. Cara, voltando um pouquinho, depois, né, que o Oden, ele é nomeado Daimyo de Kuri, o Yasuie... Pô, o Oden, ele meio que foda-se também, né, pra governar também, que aparentemente, tipo, ele sempre tava sem dinheiro e não tinha nem o que comer, né, mesmo sendo um governante daquela região ali. Então, mas ele tá sem dinheiro porque ele sempre tava dando o dinheiro dele pros outros, né? E é a primeira vez que aparece o Orochi mais novinho, né, por causa que ele sempre ia pra casa do Yasuie e apareceu o Orochi a primeira vez, né. O Orochi novinho e tudo mais. E ele fica puto já, né? E a gente já percebia que ele era meio esquisitinho e tudo mais, né? Porque sempre tava assumindo alguma coisa, né? E sempre, tipo, alguém tava culpando alguém, mas, tipo, a gente via que era o Orochi que tava fazendo isso daí, né? E tudo mais. Não, e o jeito que ele se portava também, porque o Oden vai lá visitar o Yasuie, e aí... tem uma poça aqui, dele se jogava, o Oden não pisar na poça, e não sei o que. O Oden fica puto, ele fica tipo assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Aí, como eles sempre estavam sem dinheiro, né? Todo mundo ali, os seguidores ali do Oden, né? O Kinemon, todo mundo ali, eles roubavam, tá? Acabaram roubando também, né? E teve uma vez que eles foram roubar o Yasuie. E o Yasuie pegaram eles e falou: pra que vocês usam todo esse dinheiro? É que a gente sabe que tá sempre sem comer, sempre sem dinheiro. E o Oden precisa de dinheiro pra poder governar, né? O negócio. Beleza, então toma esse dinheiro, toma mais esse pouquinho aqui. Vocês vão estudar, vocês vão treinar, estudar, vocês vão se transformar em verdadeiros samurais. Porque vocês, como seguidores do Oden, vocês têm que ser os exemplos, né? Pra população em geral, né? Tipo, você tem que ser a imagem do Oden pra população, né? Pessoas têm que olhar pra você e sentir orgulho, né? E sentir isso. Aí mostra eles estudando, treinando, até é bonitinho o Ashuradoji, cara. Tipo, ele é aquele carinha. Cara, eu nunca pensei que poderia, tipo, ser bonzinho, tá ligado? Ele falando, né? É muito engraçado. Aí tem um momento que eles vão se apresentar pro Shogun, né? Pro pai do Oden, né? Aí eu até escrevi aqui nas minhas anotações aqui, Luiz. Eu escrevi bem assim, ó. Oda não tem coragem nem de matar um porco, mas matou o Ace. Que o porco da montanha, o porco lá, o deus da montanha lá, o porco branco, o Oden ele cortou no meio pra poder tirar todo mundo que o porco tinha engolido, né? Uhum. E o deus do porco, ele virou tipo um cavalo de carroça do Oden, tá ligado? O burro de carga, no caso, né? É, burro de carga do Oden, porque puta que pariu, velho. Não, mas ele não tinha matado o porco? No porco não, tá vivo, cara. Porque até mostra ele, o porco com a cicatriz, né, do corte que o Oden fez, né? É puta merda. Aí tem, né, o encontro do Oden com o Barba Branca, que aí a gente já tinha falado antes. E aí o Oden tenta convencer o Barba Branca a levar ele. O Barba Branca não quer, né? O Barba Branca não quer, porque ele não quer arrumar um problema com a família real, né? É que o Oden querendo ou não, ele é da família real de Wano, né? Tipo, ele sabe que ele ocupa uma posição ali, então, tipo, seria problemático mesmo ele... Mesmo assim, mas eles fazem uma amizade ali, né? O Oden recebeu o Barba Branca e tudo mais, todo mundo ali do bando do Barba Branca e tudo mais, né? Aí, no dia que o Barba Branca
ficou de ir embora, né? Eles meio que tentaram ir embora meio que escondido do Oden, né? Só que nessa o Oden meio que já sabendo o que o Barba Branca queria fazer, né? O Oden chegou lá e aí o Oden chegou lá, o Barba Branca já tava praticamente já bem já avançado, né, dentro do mar. O Oden conseguiu ainda pegar uma rabiola ali com uma corda ali e conseguiu pegar carona, né? É que lá é uma arma samurai, né? Que ele joga uma corrente. Uhum. E aí o Izou vai tentar parar ele. Vai junto, né? E acaba indo junto. E quando eles olham, pá! E no Arashi, né, com a Mushi, também já tinham previsto o que o Oden ia fazer e foram juntos. Aí nessa, todo mundo, mano, o Barba Branca, ele já tá fazendo tudo isso já pra ir com a gente, deixa ele ir com a gente. O Barba Branca faz aquela cara de nojento, de nojado, né? Aí o Barba Branca, tá bom, vamos fazer um negócio então. Se você ficar 3 dias nessa corda no mar, eu deixo você entrar pro bando. Tá beleza. Passou 1 dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Quando tava quase acabando... Não, e enfrentou tempestade, o mar revoltoso e tudo mais. Ele tava tudo inchado já, né? Por causa que tava dentro da água por 3 dias, né? Quando faltava 10 minutos? 10 minutos, alguma coisa assim. De repente o Oden sumiu. Só que o Oden tinha parado por causa que ele viu que uma mulher, né? Ela tava em perigo, né? Que tava sendo caçada por algumas pessoas ali. Que no caso era a Toki. Era a própria Toki, né? E o Oden percebeu que, tipo, ela parecia muito com pessoas de Wano, né? Com as pessoas da etnia de Wano, né? Ele perguntou pra ele quem que era ela, se era de Wano. Ela não era de Wano, os pais dela eram de Wano, né? E a vontade dela era ir pra Wano, né? Ela pede pra ele levar ele pra Wano. E nesse momento que ela já fala que ela não é desse tempo, ela chega já falando, né? Ela já falou que ela é de 800 anos atrás. Mas a hora que ela fala que ela quer ir pra Wano... A cara do Oden é aquela de nojo, né? De nojo. E tipo, a questão interessante aqui é que, como ela é de 800 anos atrás, ela faz parte do século perdido, né? Ela foi uma pessoa do século perdido, né? Que é o famoso século perdido, que é o século que não tem história, né? Que foi apagada a história desse tempo, né? Até que não tem tantas teorias sobre a Toki, né? Porque, tipo assim, quando ela lança os bainhas vermelhas no futuro, ela sabe de algo. Ela manda eles com um certo plano. Tipo, ó, daqui 20 anos algo vai acontecer, né? Na real, também é que junta muitos fatos. Porque daí tem a viagem com o Roger... tem a profecia que é dada pela Charlie, tem as falas dos reis dos mares, tudo isso culmina nesse tempo que ela programou, né, de 20 anos. E ela também diz que errou o tempo, mas ela queria ir para o ano por algum motivo. Algum motivo tinha lá no século perdido para ela precisar ir para o ano 800 anos depois. Lembrando também que ela comeu a fruta do tempo, né? Ela é uma usuária de uma Akuma no Mi, e a fruta dela é a Toki Toki no Mi, né? Que é a fruta do tempo. Então ela consegue ir pro futuro. Pro passado acho que ela não consegue, né? Ela só consegue ir pro futuro ou mandar alguém pro futuro. Né? Tem uma pequena explicaçãozinha lá que pra ela não conseguiria ir pro passado por causa da fruta lá, mas ela passa bem batido, na verdade. Então ela só consegue saltar para o futuro. E legal que, tipo, ele mostra, né, tipo, a viagem dele, eles viajando, passa acho que 1 ou 2 anos na viagem com o Barba Branca. O Barba Branca aceita, né, finalmente o Oden dentro do bando e tudo mais. Ele se torna uma pessoa importante dentro do bando, né, e o Oden, ele escreve um diário, né, então, tipo, tudo que ele vive ali nessas viagens, ele escreve no diarinho dele, né. O Toki e o Oden, eles têm filhos e tudo mais, tem o Momonosuke, né, o Momo e a Hiyori. Tem a explicação do nome do Momo, né? Que é sem igual. Então, não sei se foi traduzido, porque Momo vem da fruta Momo, pêssego, né? Que em pêssego em japonês é Momo. E também, tipo, acho que tem uma referência a Momotaro, né? Que é um conto japonês bem antigo, né? Bem famoso no japonês e tudo mais, né? Tanto é que o Momo, ele sempre a roupa dele é sempre de cerejeira, né? Cerejeira ou pessegueira, sei lá. Mas, tipo, de Momo, que é de pêssego, né? Então é pessegueira. Eu
que eu tô falando cerejeira? E nesse meio tempo, o bando do Barba Branca se encontra com o bando de Roger, né? Que é esse momento que tem o embate, o primeiro o encontro do Oden com o Roger, né? Que o Roger dá um supetão no Oden, né? Dá um Kamusari no peito dele. Yo, samurai! Kamusari! E o Oden, tipo, tava acostumado sempre bater nos outros, né? Acho que é a primeira vez que a gente vê o Oden apanhando, né? E ele acha sensacional, né? É. E o Roger também acha sensacional, porque ele vê um cara que ele não conhece, parece que é forte pra cacete, chegando, né? Aí o Rayleigh e o Gaban se preparando pra lutar, né? O Gold Roger, não se preocupem, não, pode deixar que eu vou, né? Eu não vou deixar meus homens entrarem numa luta como essa. Vai que os meus homens saem feridos. Ele fica, você só quer lutar com ele. Aí depois mostra o Barba Branca e o Roger, né, lutando, né? Nossa, quando os dois dão um golpe. E aí o Oden vendo, né? Fala, eles não estão nem se tocando. E aí o céu abrindo no meio. E tipo, terminando a briga, meio que tipo, acabou virando meio que um encontro, né, dos dois bandos, né? Porque ele, tipo, leva isso daqui, ó, fica com isso daqui que pra vocês vão ficar melhor, eu vou ficar com isso daqui, não sei o que, tipo, virou uma festa, né, praticamente, os dois Eles bandos. resolvem dividir todos os spoilers. Daqui a pouco eles estão meio que fazendo trocas, né? Aí a gente viu o Teach se juntando à tripulação do Barba Branca durante a viagem do Oden. E nessa Aparece o Teach, né, verdade. hora que eles estão ali conversandinho, tem aquela cena que o Bug e o Shanks estão falando que o Teach não dormiu nenhuma vez durante o cessar-fogo. Cara, é que eu não posso dar spoiler e tudo mais, mas tipo, tem muita gente que teoriza sobre ter alguém dentro do Barba Negra, né? Tipo, o Barba Negra ter duas personalidades, ter duas pessoas dentro do Barba Negra, né? Até por isso ele conseguir controlar dois poderes de Akuma no Mi e tudo mais. Mas, tipo, será que não é um trauma, tá ligado? Porque a gente sabe o que aconteceu com ele, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas, tipo, a gente sabe o que aconteceu com ele, mas, tipo, não seria, tipo, um trauma, tá ligado? Eu vou te falar que pode ser, e às vezes eu acho que os fãs de One Piece, eles procuram, entende? Porque assim, quando o Luffy e o Zoro encontram o Teach, que eles têm aquele diálogo que a Nami fala assim, que a gente tá com medo dele, não é eles, são eles. Então, tem essa interpretação que pode ser que eles sentiram alguma coisa nele, mas pode ser também que só sentiram que ele não tava sozinho, porque ele já tinha aquele instinto, eles ainda não tinham um hack desperto, mas eles já tinham o instinto selvagem deles, que sempre levava pra luta certa, pro lugar certo, sabe? Então, tipo assim, eles já tinham visto ali, eles já tinham passado pelo Dock Kill, tanto que o Luffy comeu a maçã dele. Às vezes eu acho que pode ser que não tenha tudo isso que a galera teorizou. Pode ser que o Oda fale, gente, vocês estavam viajando. Vocês alimentaram o hype. Eu não fiz nada disso. Beleza, teve vez que ele desenhou os dentes faltando em lugar diferente. Teve. E essa personalidade mudou sempre. Mas sei lá. Pra mim, essa questão de não poder ter dois poderes de fruta ao mesmo tempo, pra mim é leite, que é beber leite depois de ter comido manga, tá ligado? Pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Aí, tipo, aí tem uma conversa ali bem interessante entre Roger, Barba Branca e o Oden, que fala do Roger, da viagem do Roger, né? Porque o Roger diz que ele chegou, entre muitas aspas, na última ilha, e ele percebeu que o log pose dele começa a ficar maluco, né? Começa a ficar doido e, tipo, ele tem a impressão que tem mais uma ilha pra chegar, né? Só que ele não sabe como chegar nessa ilha. E ele mostra, tipo, que ele durante as viagens dele, ele foi pegando alguns poneglyphs, né? E o Oden olha pra aqueles poneglyphs, lembrando, ele encontrou essa última ilha entre aspas, faz 13 anos. Então, tipo, o Gold Roger, ele ficou meio que perambulando pelo mundo ali por 13 anos, tá ligado? Tentando encontrar uma forma de ir pra essa ilha, né? Tá ligado? Imagina ficar 13 anos, tá ligado? O One Piece dentro da história tá o quê? Uns 3 anos? Acho que não dá nem 3 anos direito. Não. Imagina ficar 13 anos, tá ligado? Cara, e ele, nesse diálogo que ele conta o sonho dele, né? Depois a Yamato fala que é o mesmo do Luffy, né? E que rola a mesma coisa, que quando o Luffy conta o sonho dele, a gente não sabe o que é.
A gente não escuta o que é esse negócio. Tem gente que fala que vai ser a maior festa que já teve, né? Todo mundo festejando. Mas eu acho. Porque assim, alguns acham que é coisa de criança, né? Então a festa faria sentido. Mas o Oden fica muito encantado pra ser uma festa de criança. Não. E o Oden, bom, o Oden tem esse instinto ali. Cara, é por isso que eles se dão muito, esse mesmo carisma e tudo mais. O Oden, com certeza, ele navegaria com o Luffy, cara. O Oden se daria muito bem com o Luffy, cara, verdade. Aí o Roger descobre, né, que o Oden, ele sabe ler os poneglyphs, né? O Oden, ele traduz os poneglyphs que o Roger tinha ali com ele. Então o Roger pede O Oden, o Oden, né, emprestado. pro Barba Branca, né? O Barba Branca fala não, que de jeito nenhum, não sei o que, Barba Branca fica puto da vida. Mas nessa, o Oden, ele percebe uma oportunidade porque ele vê que possui alguma ligação de Wano em relação a esses poneglyphs, né? E ele quer descobrir o porquê dessa ligação, né? Porque, acho que eu não lembro se a gente chegou a comentar sobre isso nos nossos episódios, que todos os poneglyphs, eles foram produzidos em Wano, né? Aham, Aliás, a escrita poneglyph é de Wano, né? Sim, tanto que o Oden fala, né, que o primogênito dos Kozuki aprende a ler os poneglyphs e a escrever, né, nessa linguagem. Não. Uma pena que ele não chegou a passar isso pro Momo. Não deu tempo. É que, se você for pensar assim, realmente é uma pena o Momo não ter aprendido, né? Mas, tipo, se for levar em conta pra história, que é que tem a Robin, né? Então, tipo, não tem meio que necessidade pra história seguir, né? É, que assim, se o Momo soubesse também, seria mais um motivo pra atacarem o Wano. Mas aí as pessoas teriam que saber isso, né? Poucos teriam informação de que o Momo sabe ler e escrever os poneglyphs. Porque poucos sabem que os poneglyphs são de Wano. Aí legal que, tipo, o Roger, o Oden, né, tipo, resolve aceitar, né, ir com o Roger pra também tentar descobrir a questão dos poneglyphs e tudo mais. Barba Branca fica puto, né, ele não gosta, né. Ele é um membro da minha família, cara. Você quer levar ele? Ah, e o Oden, ele tem uma relação de irmandade com o Barba Branca. De irmã. Ele não é um de pai e filho. né? Uhum. Tanto que ele chama ele de Barba-chan, né? É. Aí mostra a viagem, né, do Roger com o Oden e tudo mais. E legal que, tipo, eles voltam pra trás, né? Porque eles vão pra Ilha dos Homens Peixe, depois eles vão pra Ilha do Céu, né? E meio que, tipo, eles estão fazendo a viagem ao contrário, né? Não, daí quando ele pra fala... depois ir pra frente. Ele tá explicando dos poneglyphs, né? De como funciona os poneglyphs que ele encontrou e tal. Daí o Oden fala: tem um vermelho na minha ilha. E os Mink falam também, né? Inclusive os Mink vão de novo como... Fala, não, nós vamos ficar aqui com o Barba Branca, nós gostamos dessa tripulação e tal. Aí, né, eles entram como clandestino na tripulação do Roger. É mais divertido quando você tá por perto, Sr. Oden. Enquanto isso, o Izou preferiu ficar com o Barba Branca. Ele resolveu ficar com a Barba Branca, né? É tipo, é que o Izou, ele tem um sentimento de... Ele precisa ter um pai. Não vou falar fidelidade, o Oden, mas tipo, ele respeita o Oden, né? Mas com o Barba Branca, ele pegou um sentimento de realmente pai e filho, né? Porque o Izou, ele chama o Barba Branca de pai, né? Uhum. É que o Izou é órfão, né, cara? E Ele é órfão, então, exatamente. Queria ser pai. Aí tem a viagem do Roger, né? Eles seguindo a viagem, mostrando as viagens, as coisas acontecendo da viagem, eles descobrindo os poneglyphs e tudo mais, né? Tem aquele momento que mostra o Oden escrevendo, né? Uhum. Na Ilha do Céu, que a Robin tinha lido, né? Deixa eu falar, eu acabei de assistir Skypiea com a Maria. E a Robin, ela leu o poneglyph, mas em Skypiea a gente não sabe o que tá escrito no poneglyph. Ela conta pro povo ali, pro sacerdote não, pro ancião Xandia, que aquele poneglyph já cumpriu o seu propósito, que ela leu que o Roger escreveu, mas tipo, ela não leu em voz alta, vamos dizer assim, ela leu só pra ela, a gente não recebe a informação de imediato, porque é lá no poneglyph de Skypiea que tá falando sobre Poseidon. Ela só lê que o Oden escreveu, né? Aham, tipo, em voz alta, né? Que ela leu o poneglyph. Né? Mas o resto não leu, né? É verdade. É legal porque a gente pensa assim que tudo tá sendo compartilhado. Provavelmente uma conversa fora de cena, não sei. Mas é que ela sabe que o Luffy não tem interesse nessas paradas de arma. E ela também não tá procurando a arma. Ela tá procurando saber a história, sobre o século perdido, né? Que o principal objetivo dela é encontrar o que é o século perdido, né? E na verdade, a frase do Roger faz ela entender sobre o Real Poneglyph,
que existem mais poneglyphs, que não é só aquilo ali, né? Aham. É legal. Aí, na Ilha dos Homens Peixes, tanto o Oden quanto o Roger ficam escutando uma voz, né? Com quem que o Neptune conversa sobre... É com o Roger mesmo que conversa sobre a filha dele que ainda vai ter? Que ele não Aham. era nem casado... Acho que ele tinha casado de novinho ainda, né? O Não, ele Neptune, nem tinha né, nessa casado época, ainda. né? Não tinha ainda, né? Tipo, a Shirahoshi tinha armado uma confusão lá, alguma coisa assim. Shirahoshi não. Como é que era o nome da mãe dele? Da Shirahoshi? Complicado essa altura de One Piece, né, cara? Já tem muitos nomes pra gente lembrar. Rainha Otohime. Otohime. Ela tinha armado uma confusão lá, violenta, mas nesse ponto ali eles ainda não eram casados. Mas a Shiardi já tinha previsto que ia acontecer a destruição da Ilha dos Homens Peixes ali, né? Por isso que eles estavam de guarda a hora que o Roger chega. E na real, quem destruiu alguma coisa foi os Reis dos Mares. E eles estavam falando enquanto o Roger chega. E aí ela deu a previsão de que ele seria pai. E ele fala, acho que em 10 anos, né? O Roger, não, a gente não veio sequestrar a sua filha peluda. Aí chega na última ilha, né? O Bug, ele fica doente, né? Ele não pode entrar na ilha, né? Eles vão pra Wano, aí eles deixam a Toki lá, né? Com as crianças. Deixa a Toki ficou doente, né? Deixa só o Oden em volta, né? Tipo, o Oden chegou lá só pra... Ah, e nesse meio tempo, o pai do Oden, o Sukiyaki, ele tava doente, né? Tipo... E na ausência do Oden, ele colocou o Orochi como substituto, vamos dizer, um substituto, né? Enquanto o Oden não volta, né? Só que, tipo, mostra que é meio que uma articulação dos Kurozumi, né? Kurozumi é um clã que... A história, né, do clã do Orochi, né? Cara, o clã Kurozumi é nojento, né? Porque, tipo assim, basicamente. o Orochi, ele aceita o que aquela velha fala pra ele. Daí quando ela fala assim, não, mas qual foi o crime deles? O crime deles foi desejar poder. Ele envenenou todos os outros daimyo pra ele ser o único na linha de sucessão. Isso é errado? E aí, quando descobriram o crime dele, fez ele cometer seppuku e caçou todo o clã dele. Não, beleza, a reação foi exagerada, mas ele também matou todos os outros daimyo, né? Vamos lá. Eles tentaram fazer uma pena do mesmo tamanho. Vamos lembrar que também eles realmente eram exagerados. E aí o Orochi pensa, beleza, então eu vou me vingar do país de um ano inteiro. Eu vou governar eles e vou foder a vida deles. Daí começa a articulação. Aí o Orochi, com a ajuda, né, dessa velha, né, que ela tinha o poder do... É o mesmo a fruta do Bonchan, né? E inclusive, não vai aparecer agora, é um pouco mais pra frente, mas aquele velho tem a fruta que é a fruta do Bartolomeu, né? Uhum. Aí essa velha, ela se passa como se fosse o pai do Oden, né? E ela, tipo, meio que fez como se o Orochi fosse meio que um seguidor, ou como que fala? Uma pessoa de confiança do Oden, né? Aí, tipo, fala, então eu vou passar... como se ele fosse tratado como um irmão pelo Oden. Então, até quando vai falar isso, o Yasuo é o único que fica assim, Kurozumi Orochi? Mas você nunca tinha me falado teu sobrenome? Aí quando o Oden chega em Wano, ele chegou só pra deixar todo mundo, tipo, e voltou. Tipo, ele não quis nem ver o que tava acontecendo, porque ele percebeu que tinha coisas acontecendo ali. Ele foi lá só pra pegar o Poneglyph também, né? O Poneglyph, é isso. Ele tinha até passado em Zou também, né? Pra pegar o Poneglyph de Zou também. E é legal em Zou que também ele e o Roger escutam a voz do Zunisha. Né? E eu não tenho certeza que é só do Zunisha, porque quando eles estão indo naquela baleia lá, aquela árvore baleia, que eles ficam bem incomodados. É igual quando ficou o Momo, né? Quando o Momo chegou lá também. Aí o Wano, ele não quis nem ver o que estava acontecendo, porque ele percebeu que tinha coisas diferentes em Wano, né? Porque o Wano, antes, quando na época que o Oden morava em Wano, né? É um lugar, é mostrado como um lugar que tinha bastante natureza, de bastante animais. É um lugar bastante, vamos dizer, colorido, né? Vamos dizer assim, né? Bastante peixe, abundância de suprimentos, de animais, de peixe e tudo mais, né? Aí quando ele chegou, tipo, tava ficando meio que parecido com o que é atualmente, né? Que é cheio de fábrica e a fábrica acaba causando poluição e tudo mais, né? Tipo, ele
tava achando estranho o que tava acontecendo. Mas ele falou, eu não quero saber o que tá acontecendo aqui, porque eu sei que se eu for saber o que tá acontecendo, eu vou querer voltar e não vou querer seguir viagem. Mas eu preciso seguir a viagem pra entender o que tá acontecendo, pra conseguir entender vamos dizer, a história, né, do mundo, né, a verdade do mundo, vamos dizer assim. Né? Aí ele sai de Wano, segue viagem, né, todo mundo vê começa a xingar o Oden, né, acho que o próprio... O Kinemon chama ele de parasita. Daí o Roger Parasita, exatamente. vai chamar ele de parasita ele também. Cara, você só tá me levando porque eu sei ler essa parada. Como assim você tá me chamando de parasita? Aí eles chegam na última ilha, né? E a última ilha, quando eles entendem toda a verdade, toda a história, né? Aí o Roger batiza essa ilha de Laugh Tale, né? Que Laugh Tale é como se fosse, vamos dizer, o conto engraçado, dá pra... Conto de risadas. Conto de risadas, isso. Tipo, dá pra traduzir assim, né? Meio que grosseiramente. Aí a gente fica pensando, o que eles descobriram, né? Tipo, quando que a gente vai descobrir isso, caralho, tá ligado? E quem chamou de One Piece não foi o Roger, foi a mídia. Que daí eles anunciam, né, que ele fez o impensável, ele chegou na última ilha, ele cruzou o mundo, deu a volta ao mundo. Gold Roger. Daí ele fica bravo com a notícia porque é Gold Roger. É Gold, né? Tipo, a Marinha, o governo mundial meio pra esconder o D do Roger, fez um Gold Roger. Mas, tipo, quando eles descobrem lá, tipo, todo mundo começa a dar risada, né? Pra ver o que é. Tipo, deixa a gente mais ainda com curiosidade do que é a porra do One Piece, né? O que é a verdade do mundo, o que é o Roger fala, né? Perdido. Joy Boy, queria ter vivido na sua época. Você deveria ser um cara incrível. E outra coisa que eles comentam é que eles falam que chegou cedo demais pros acontecimentos que ainda está por vir, né? Tipo, não eram eles que eram pra ter chegado. E chegaram antes do tempo que era pra ter chegado, né? E eles falam que alguém vai chegar e vai meio que, tipo... aconteceu caos no mundo, né? Inclusive em um ano que o Oden fala pra Toki, né? Que alguém vai chegar dali a 20 anos e que vai salvar o ano do Kaido e do Orochi e tudo mais, né? E aí quando ele chega, ele vai lá comprar a briga já, né? Quando ele chega, ele é meio que informado de tudo que tá acontecendo e que ele sabe que eles feriram a Toki. Ah, é verdade, né? Que a Toki levou uma flechada, né? Mostra a cicatriz da flechada, né? Aí ele vai lá comprar a briga. Só que ele acredita no Orochi e no Kaido, né? Que em 5 anos eles construiriam um navio e iriam embora. Que se eles lutassem naquele momento, muitos iriam morrer. Muitos do povo de Wano, porque tinha mais piratas do que gente disponível para lutar. E já tinha acontecido tragédias, né? E outra coisa, pensando aqui, o Oden daria conta do Orochi tranquilamente. Mas ele daria conta do Kaido? Não sei, cara, mas... Bom, ele foi o único que feriu o Kaido até aquele momento. O Kaido fica muito frustrado. Seria uma luta pau a pau, os dois. Então, seria uma luta equilibrada entre os dois. Mas a questão é quem venceria, tá ligado? Não sei. Porque ali naquele ponto o Kaido tá bem no auge do poder dele, né? E, tipo, não adiantaria nada, tá ligado? Matar o Orochi, porque quem na verdade tá fazendo toda a questão ali é o Kaido, né? Não é o Orochi, né? O Orochi é meio que naquela altura até, na primeira conversa, né? Que eles falam, eles venceriam por números, né? Se o Ryogoro tivesse junto e tal, eles venceriam por números. Naquele ponto, o bando do Kaido não era tão grande. Mas realmente, talvez o Kaido... Se o Kaido vence o Oden, ninguém peitava o Kaido. Eu não sei. Seria uma luta, assim, muito massa. E o Oden, ele pensou nas pessoas que iriam morrer mesmo, né? Por isso, tipo... Que assim, ele amadureceu muito, né? E levando em conta que ele sabia da profecia de dali 20 anos ia aparecer alguém, né? Lembrando que ele conhecia dessa profecia. E assim, como eu disse, ele amadureceu durante a viagem dele. Porque se fosse o mesmo Oden no começo da história... Ele nem pensava. Ele só ia lutar e pronto. E aí ele topa fazer a dança do Oden, né? Lorde o que ele chamou ele? Lorde em desgraça? Lorde Tolo. Lorde Tolo. Ele fica pelado e ele dança. Inclusive no mangá isso é mais rapidinho, mas no anime daí tem a musiquinha.
卵いよよいのよいで食ってそろ煮えてなんぼのおでんにそろ É legal. E as pessoas meio que se decepcionam com o Oden, né? Porque eles achou que o Oden chegando e acabaria com o governo do Orochi, do Kaido e tudo mais, né? Só que quando o Oden chegou e eles ficaram com toda a esperança, de repente eles voltam, eles vê o Oden saindo de lá pra dançar, fazendo graça, tá ligado? E tipo, mas que porra ele tá fazendo? O que tá acontecendo? E não aconteceu nada, o Orochi continuou como Shogun, aí todo mundo ficou decepcionado com o Oden, né? Porque, tipo, o Oden tinha toda aquela aura de... Ah, ele consegue fazer tudo, ele é forte pra caramba e tudo mais. Aí quando vê, o Oden só tá lá dançando. Que porra tá acontecendo, né? Aí isso foi um ou 2 anos, não lembro quanto tempo que foi agora. 5 anos, que era o 5 tempo anos. prometido, né? Mas acho que no quarto ano, eles vão lá e matam a mulher do Hyogoro e capturam ele. E aí com isso eles meio que tiram os reforços que o Oden poderia ter. É que o Orochi, ele atacou o Hyogoro, né? Matou a mulher do Hyogoro e tudo mais. E também ele queria invadir, pegar Kuri e pegar as pessoas pra trabalhar nas fábricas, né? Uhum. Pra escravizar nas fábricas. E isso não tava de acordo com o acordo deles, né? Então, tipo, o Oden vendo que era uma mentira, ele resolveu atacar, né, o Orochi e o Kaido, só que nessa ele acaba perdendo pro Kaido, né, porque a véia lá, ele se passa do Momonosuke ou da Toki? Acho que do Momo, né? O Momo. E eles tipo meio que faz o Momo de refém, daí a hora que ele... Bem na hora do golpe final, né? Tanto que é a maior frustração do Kaido. E aí o Kaido aproveitou desse momento de fraqueza do Oden e finalizou o Oden, né? Aí o Oden foi capturado, né? O Oden e todos os bainhas vermelhas, né? É legal quando eles estão partindo pra essa luta, que começa a falar sobre os bainhas vermelhas e tal, daí tem aquele quadro que eles estão todos vestidos de samurai, todo mundo de costa, alinhado, assim, perfilado, muito massa, cara. O Oda sabe como dar esse tchan, assim, né? É o dom, né? É o momento dom do Oda, né? E aí, eles são sentenciados, né? Morte... Fervura no por óleo. fervura no óleo. E o Oden tenta negociar com eles mais uma vez, porque ele ainda pensa na profecia. Cara, mas o Oden também, tipo, ele não era uma pessoa, vamos dizer, inocente. Ele não era inocente, tá ligado? E, tipo, acreditar em acordo com o Orochi, tá ligado? Então, mas ali eu acho que ele tentou uma brecha. Ele sabia que ele ia ser morto, de qualquer jeito. Mas ele tentou achar um jeito de fazer os samurais escapar, entendeu? E quando ele dá aquele tempo de 1 hora, né? Ninguém achou que ele ia aguentar 1 hora. Aí é o tempo da Shinobu fazer a revelação e essa notícia se espalhar. Eles usam falcões? Não. Eles usam uma forma de comunicação lá que é própria de Wano. E aí essas informações se espalham muito rápido. E isso chega na Toki muito rápido também. Acho que ele já sabia que aquela negociação já tinha falhado desde o início. Ele só tentou ganhar tempo, entendeu? Aí o Oden entra, né, dentro do panelão com o óleo fervendo e ele pega tipo um tablado, uma plataforma ali pra segurar, enquanto os bainhas vermelhos ficam em cima, né, dos 10 fora do óleo, né. Aí nisso o Kaido e o Orochi, eles aceitam, né, essa 1 hora que ele tem pra ficar ali dentro do óleo sem morrer, vamos dizer assim. Só que quando tá faltando o quê? 5 minutos? 10 minutos? O Oden fala, mudei de ideia. Sua execução vai ser por por tiro, né? Fuzilamento. Cara, mas é legal que, tipo assim, o povo tava tudo meio que desdenhando do Oden, falando, por que você não morre logo? Fica resistindo aí à toa e não sei o que. E aí que a Shinobu perde a cabeça. Daí ela começa a revelar tudo. Cada vez que ele dançava, alguns reféns eram devolvidos. E é assim que ele protegeu o povo, manteve tendo comida pra eles e tal. E o povo não sabia de nada, né? E nisso ele ganha o respeito do povo de novo. Aí assim, ele conquista o respeito. E não só isso, né? Ele conquista essa vontade do povo de lutar pelo clã Kozuki.
Aí nessa, todos os bainhas vermelhas, eles conseguem fugir, né? Eles aproveitam o momento ali que eles conseguem fugir, todo mundo ali foge. E o Oden acaba morrendo, né? Com um tiro na cabeça, né? Acho que o O Kaido que próprio Kaido atira, né? dispara, aham. O próprio Kaido dispara e tudo mais. Ah, e antes o Kaido demonstra um pouco de honra, né? Que ele ainda fala pra ele sobre a velha que usou a Mane Mane no Mi, ele mesmo deu cabo dela. Que é um. Na verdade, o Kaido ele fica incomodado com aquela situação de como ele ganhou do Oden, né? É porque ele tava gostando da luta. Ele já tinha. Ai, aqui seria spoiler já, que a gente só vai falar mais pra frente. Mas ele já tinha essa ânsia por procurar alguém que lutasse de igual para igual e superasse ele. Então, ele não gosta do desfecho da luta. Ele esperava outra coisa, né? Aí eles chegam no castelo, né, de Kuri ali, né? E a Toki, sabendo também na profecia, né, que ela ficou sabendo pelo Oden e tudo mais, e sobre todo o conhecimento que ela tinha, ela então resolve então que ela vai mandar para 20 anos pro futuro os bainhas vermelhas, né? Só que no caso, o Denjiro, ele fugiu, né? Então ele não tava no meio É desse que cada grupo. um fugiu pra um lado, né? Eles não fugiram em um grupo. Eles escaparam e a ordem era chegar em Kuri. Não, Kawamatsu, ele ficou protegendo a Hiyori, né? Que a Hiyori não foi junto, né? Aham. O Ashiradoji acho que também fugiu, né? E tudo mais. Aí no caso foi pro futuro, 20 anos depois. Foi o Kinemon, foi o Kanjuro, Raizou. Raizou e a Kiku, né? O Kiko não foi, não. Não, o Kiku foi. Não. Só que ela ficou em um ano, né? Hum, Quando eles chegaram 20 anos. Por isso que ela tava em um ano. Mas tipo, ela foi junto nesses 20 anos também. não, senhor. Não, ela foi. Não, foi o Kinemon, Kanjuro, Raizou. E o Kiku também. Só que a Kiku ficou em um ano quando eles chegaram no futuro. Não, não tem que contar tudo pra sua mãe, não. Nada. Esse cara é tão velho como o mestre linguiça. Tô falando. Quer ver? O que Vai procurar, vou ter certeza. ficou em um ano depois. Agora a gente já falou que até o meu, mas cara, já estamos com 1h20. Aqui, ó. Depois de 20 anos à frente no tempo, ela pousou como uma mulher chamada Okiku e trabalhou como garota propaganda na cidade de Okobore. Eu não tô doido. Aí só tinha faltado um no caso, né? Que é o Denjiro, que até então não tinha aparecido, né? Mas na verdade já tinha aparecido, né? O Denjiro, né? Que na verdade, aí é mostrado no mangá, que Denjiro, vamos dizer, por conta da raiva, né? Ele meio que tipo, teve uma mudança física, né, no corpo dele, né? O cabelo ficou branco, a fisionomia dele mudou bastante, né? Aí ele mudou o nome dele pra Kyoshiro. Tipo, como ninguém reconhecia ele começou a se infiltrar dentro das Yakuza, né? E através da Yakuza ele se tornou um subordinado do Orochi, né? Direto do Orochi. Né? E até ele viu a Hiyori, né? Ele se encontrou com a Hiyori e ele acolheu a Hiyori pra proteger ela, né? Porque ele viu que ela tava sozinha e tudo mais. Que foi no caso que a Hiyori acabou se tornando a Homurasaki, né? Adotou um novo nome como Homurasaki. Né? E aí ele já deixou o plano, né, meio certo com ela. Ande sempre com uma bolsinha de sangue, que em algum momento nós vamos salvar você do Orochi com a morte. Morte, né? Morte. Tipo, já tava implícito ali no plano deles, né? De salvar o Murasaki. E ele virou o garoto da última hora, né? É ele que era o garoto de última hora. Ele pegava o dinheiro que a Murasaki ganhava e distribuía pro povo necessitado. Ele dava jeito do povo comer. Não era bem um Bolsa Família, mas tava tentando, né? É por isso que ele era chamado de Kyoshiro, como que é? O sonolento, é isso? Sonolento. É porque sempre ele parecia que ele tava com sono, cansado e tudo mais, é porque durante a noite ele tava pegando o dinheiro e distribuindo ela para as pessoas pobres. Né? Aí nisso acaba o flashback. Acabando o flashback, mostra, né, eles desesperados porque eles estavam sozinhos e tudo mais, eles não vendo outra alternativa porque eles não vão ter outra oportunidade, né, de ir atacar, né, o Onigashima e tudo mais. Então eles tomam a frente, eles tentam começar a pegar o navio e
tudo mais, né? Só que, tipo, existe meio que vamos dizer, um mal-estar entre eles, porque eles sabem que tudo que eles estavam planejando, o Orochi ele estava sabendo e o Orochi tinha tomado medidas contra o que eles estavam planejando, né? Por exemplo, o Orochi ele explodiu as pontes, destruiu alguns lugares e tudo mais. Tudo que eles estavam planejando fazer, o Orochi estava meio que atrapalhando esses planejamentos, né? Então ele sabia que tinha algum informante passando as informações do planejamento da rebelião pro Orochi. E quem que era? Eram companheiros de vida toda, todos eles ali, né? Tipo, eles não queriam ficar suspeitando de alguém, né? Não queria apontar o dedo na cara de ninguém também. Só que chega uma hora, a própria pessoa já, tipo... Shamo falou que ele era o traidor, né? Ele é o informante, que no caso era o Kanjuro. E aí que tá o meu problema, tá ligado? Porque quando tem esse tipo de situação, tipo, quando vai mostrar quem que é o traidor, mostrar quem que é o culpado, esse tipo de coisa em alguma história, eu sempre gosto de, tipo, pelo menos dar uma dica, tá ligado? Mesmo que seja uma dica, tipo, quase nada, que quase não tem como, mesmo assim, perceber, mas, tipo, aquela dica que, tipo, depois que você percebe, nossa, faz sentido e tudo mais. Pra mim, pareceu que foi do nada, tá ligado? Mas não tinha dica nenhuma. Ele só tinha assim, o que se juntou de forma mais esquisita foi ele, mas tirando isso, não tinha nenhuma outra dica. E durante a nossa leitura, desde que o Kanjuro começou a aparecer lá em Dressrosa, eu fiquei procurando. Toda vez que o Kanjuro aparecia, eu ficava prestando atenção se ele dava alguma pinta de ser o traidor, tá ligado? De ser alguma coisa. O pior tem é alguma que, coisa tipo esquisita assim, ali. Os desenhos dele ser zoado sempre atrapalhou, mas não chegou a parecer que ele tava fazendo isso propositalmente. Só que depois, quando ele desenha bonitinho, aí dá pra ver que ele fazia isso de sacanagem mesmo. Porque ele desenha perfeitamente, né? E, tipo, ele faz uma cópia dele, né? Com tinta, né? Na real ele nem tava lá no barco, né? Ele tinha sequestrado o Momo. E depois tem até o Orochi dá uma explicação, né? Que, tipo, ele era tão ator, que o Kanjuro era tão ator, que ele mesmo se convencia que era um seguidor do Oden. Mesmo passando as informações e tudo mais pro Orochi, ele se convencia que era um seguidor do Oden, né? Que se convencia que era o companheiro ali dos 9 bainhas vermelhas e tudo mais, né? Tipo, o cara era tão ator que entrou totalmente no personagem, né? Ele se tornou a pessoa Kanjuro que todo mundo acreditava que ele era, né? Apesar dele manter essa questão de ser um seguidor do Orochi, né? E tipo, cara, me incomodou demais, cara, ser o Kanjuro ser tá ligado? O traidor, tá ligado? Só que aí, o próprio Kanjuro, né, achando que o Orochi tinha realmente desmantelado, né, a rebelião e tudo mais, né, que ninguém tinha chegado ali e tudo mais. Anteriormente até tinha mostrado, né, que os seguidores ali do Kaido explodindo o Sunny, né, tem os momentos ali que aparece. E de repente aparece o Luffy. E, na verdade apareceu mais barcos, né, do Kaido. Aparece ali. Os navios que vieram pra interceptar quem tivesse chegando, né? Do Kaido. Quem tivesse chegando. Mas nisso chega o Denjiro com uma galera e ele revela quem ele é, né? Uhum. Parece o Luffy, né? O Luffy, o Kid, o Law. E o Luffy chega pedindo desculpa, né? Aí é engraçado, o Kinemon não entendendo nada do que tá acontecendo e tudo mais. Aí o próprio Denjiro fala: cara, eu falo pro Kinemon, né? Cara, você é um estrategista nato, você é muito foda, Kinemon, porque você fez todo mundo, inclusive seus companheiros, acreditar que o código está falando de um lugar, de um porto, mas na verdade você estava falando de um outro lugar. E eu percebendo isso, eu fiz todo mundo, todos os pessoas da rebelião ir para um outro lugar que não era esse. Então, tipo, todas as tentativas do Orochi de tentar acabar com a rebelião, né, meio que fracassou porque eles já estavam adiantados por conta que o Denjiro achou que o Kinemon tinha pensado já nisso, né, tipo, escondendo dos próprios companheiros alguma coisa, tipo, o Kinemon tá lá. Eu não pensei em nada disso não, tá ligado? O melhor é que ele não tinha percebido, né? Daí é no outro capítulo, que já é o próximo. E ele fala, tá, e agora qual é o plano? Daí os outros, assume que você não pensou em nada disso.
Só o Denjiro que tem essa noção do Kinemon, né? Porque os outros sabem que o Kinemon não tem essa capacidade, né, cara? É que é um pouco mais pra frente, mas quando eles vão falar do plano, né? Tá, esse é o plano que você falou, que era por Orochi pensar que esse era o plano, né? Agora, qual que é o plano de verdade? Não, aí eles param pra conversar, né? Porque eles tinham planejamento de fazer um negócio, mas como eles sabem que do lado de lá eles sabem que tá acontecendo, então, tipo, eles meio que mudam como que eles vão entrar dentro de Onigashima, né? E nessa aparece o nosso amado Jinbei. Nossa, a entrada do Jinbei, meu Deus, eu mandei pro senhor até hoje na hora do almoço. Cara, o Jinbei, ele tem uma aura, ele tem uma performance, entende? Quando nós estamos lá na Ilha dos Homens Peixe e tal, quando o Luffy pede pra ele entrar pro bando, ele fala que ele não pode entrar, você já sente uma coisa ali. Quando ele tá na Ilha da Big Mom, que ele fala de sair do bando dela, que ele senta e dá o saque pra ela, você já fica assim, caralho. Agora quando ele retorna, você fica igual o Luffy e o Chopper ali, eles ficam com os olhinhos brilhando. Cara, Jinbei é muito foda. Aí ele, oficialmente, ele entra pro bando ali, né? Oficialmente, né? Como o timoneiro do bando do Chapéu de Palha, né? E eles explicando pro Frank, né? Que ele já fez o Sunny surfar. Aí tem todo aquele momento, né? Do bando do Chapéu de Palha querendo fazer um brinde, né? Pela chegada do Jinbe e tudo mais. Aí o Luffy fala, não é agora que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso depois que a gente chutar a bunda do Kaido, né? E a gente vai fazer uma festa do caramba pro Jinbe. Né? Primeiro é assim, vamos fazer um brinde, não temos saque. Daí o Zoro fala que tem cheiro de saque. Daí eles vão lá e destroem... Rouba de um barco, né? Eles destroem onde tá umas defesas que o Denjiro esqueceu de falar pra eles, né? E aí, tipo, o Luffy destrói num instantinho sozinho. Aí a hora que eles estão se preparando pra fazer o brinde, daí os samurais passam e agradecem ele e tal, e começam a falar com ele. Daí eles falam, não, esse brinde vai esperar. Nós vamos fazer isso depois com todo mundo. E vai ser a maior festa de todas que a gente já fez. Eu lembro de ver isso no anime. É bem foda essa cena, cara. Pior que é bem foda mesmo no anime. Cara, foi boa demais. Aí o Kinemon, eu não entendi o poder do Kinemon. Ele faz a roupa mudar, tá ligado? Tipo, é isso o poder dele. Ele transforma objetos em roupa. Daí, né? a hora que as pessoas passam naquele arco que ele fez, ele transforma a roupa delas. Mas muito legal, nós não podemos deixar os navios aqui, isso com certeza vai chamar atenção, já vai alertar que a gente chegou. Eles começam a afundar os navios para mostrar também a determinação dos samurais, que eles foram para lá para sair ou de lá com a vitória ou mortos, né? Aí eles meio que se dividem, né? Porque alguns eles meio que dão a volta, né? Pela ilha, né? Pra entrar meio que por trás ali da ilha. O Luffy entra pela porta da frente praticamente, né? O Luffy e o Zoro e o Kid, né? Tipo, eles não estão meio que disfarçados porque tá com a roupa parecido com o pessoal ali do seguidor de Kaido. E a maioria, o Kinemon, na verdade, o Kinemon leva, né? A grande parte do exército pra dar a volta ali por trás. E o resto do Bainhas Vermelhas, eles vão junto com o submarido do Law pra entrar meio que por baixo, né, da ilha, né. E o legal é que quando o Chapéu de Palha percebe que o Luffy sumiu, o Jinbe fala, não, tranquilo. O Zoro falou a mesma coisa, disse que vai acompanhar ele pra não deixar o Luffy fazer algazarra lá. Aí o povo, mas o Zoro também, né, a mesma coisa, tipo, cara, é muito engraçado, tipo, o Jinbe, ele conhece todo mundo ali. Mas ele não tem a noção do... Ele sabe que eles são fortes, ainda. Porque ele já lutou ao lado deles, mas ele não sabe como eles são, tá ligado? É muito engraçado essa parte, cara. É legal também que o Jinbe, ele meio que... Ele quer ter, tipo, ele até fala, né, que ele quer tomar uma função de liderança, né, dentro do bando, né. Ele acha que faz pra Robin e tudo mais, só que, tipo, cara, não vai dar certo o Jinbe tentar organizar todo mundo, tá ligado? É legal a relação dele com a Robin também, que, tipo, parece que os dois se deram muito bem, né. Eu achava que a Robin ia namorar o Zoro, mas ela vai namorar o Jinbe, cara. Essa relação de Robin e Zoro é mais no anime, tá ligado? No mangá cara, não tem na real disso, é não, mais cara. do fandom. Não Fandom tem também. relação. Porque, ó, começa uma certa relação que o fandom fala em Skypiea.
Quando o Enel ataca a Robin, o Zoro segura ela. Mas ele seguraria qualquer um dos companheiros. Ele lutaria por qualquer um dos companheiros. Nesse mesmo arco, quando ele vê o Chopper machucado, ele fica puto e dá uma surra no On. Mas o Chopper eu acho que é filho do Zoro. Do Zoro, né? Mas a relação, tipo, vamos dizer, relação mais de maturidade mesmo, assim, se for ter alguma relação, parece que é mais a Robin e o Jinbe mesmo. Né? Sim, até porque os dois são... O Frank até tenta. Ele até chama a Robin para o rolê de mas moto. a Robin não dá muita bola pro Frank, não. O Frank não dá... A Robin não dá muita bola pro Frank, não. Mas é o Jinbe mesmo, cara. Basicamente, o que já era esperado é o que acontece, né? Porque quem começa a algazarra é Zoro e Luffy. É que eles entram, né? Tipo, eles estão lá disfarçados e tudo mais. O Luffy e o Zoro estão ali. Acho que o Luffy até sente cheiro de comida. Ele começa a comer alguma coisa ali e tudo mais. Só que os caras ali, eles são muito babaca, né? Eles pegam uma comida ali. Acho que é o Shiroko, né? O próprio Shiroko, né? Tipo, o Shiroko, acho que ele tava normal, tá ligado? Não tava nada. Só que eles arrumam. Falaram que tá com gosto ruim, que não sei o que. Aí, tipo, meio que jogou fora, né? Uma quantidade bem grande, assim, de Shiroko, né? E o Luffy tendo a noção que tinha várias pessoas passando fome naquele lugar, né? Em Wano, né? Mas o Luffy lembra da Tama, principalmente, né? Principalmente da Tama, né? Porque a Tama, quando come um Oshiroko, ela fala que é a coisa mais gostosa do mundo, né? Tipo, nunca tinha comido algo tão gostoso. E o Luffy tendo noção, o Luffy fica puto, né? Fica puto da cara, né? Aí quando vê o Luffy já armou a confusão toda naquele lugar todo, o Zoro também. E começa, tipo, ele destrói uma Ele escada, destrói uma o negócio. plataforma ali. Primeiro só pra achar o Luffy, né? Cara, olha o Gazar que você tá fazendo. Cara, eles jogaram o Shiroko no chão. O Shiroko dele lembra da Tama também. Cara, é muito engraçado, cara. E o Kid e o Killer achando que, tipo, eles eram caóticos, tipo, eles não conhecem os Chapéu de Palha, né? Os Chapéu de Palha é mais caóticos de todos, tá ligado? E a invasão, pra mim, a invasão toda é um grande RPG de mesa, onde aí vai ser o mais complicado, tá ligado? Foi pra um lado, porque... Você lembra quando a gente jogava RPG de mesa, né? Cada um ia pra um lado, a gente tinha que parar pra narrar a história pra cada um separadamente. E agora o bando já tá maior. E a guerra não tinha só o bando. Tinha os bainha vermelha. Tinha o seguidor do Hyoguro. Tinha muita gente. A guerra é muito complicada. Aqui vai ser o momento mais complicado que eu tava com medo, que a gente chegou agora nesse momento, cara. Mas tipo, eu fiz umas anotações, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Vamos levar em conta, vamos por partes. Vamos começar pelos bainhas vermelhas. O Kinemon, ele levou a grande maioria do exército ali por trás, ali dando a volta ali por trás, né? O Chopper e o Sop, eles estavam juntos também na máquina ali, né? Só que eles acabou vendo a Big Mom, né? Que tava ali por trás ali. Aí, no caso, tipo, o grande exército conseguiu escapar da Big Mom por causa que o Chopper e o Sop ficou meio que distraindo a Big Mom. A Nami tava junto também, não? Nami tava junto, verdade. E o grande exército conseguiu entrar ali pelo salão, né, onde o salão principal onde tava a festa, né, onde a festa tava acontecendo. Enquanto Kinemon conseguiu chegar por trás ali, numa entrada ali que tem por trás de Onigashima, que tava direto para a sala do Kaido, né? E ali também tava chegando os outros bainhas vermelhas pelo LOL, né? Que o LOL também tava levando os bainhas vermelhas e com o poder dele conseguiu levar que eles conseguiram chegar junto, né? Ali por trás, né? E nessa o Izo também tinha chegado junto com o Yamato, né? Porque o Yamato chegou ali, inclusive o Marco impediu, né, a chegada dos filhos da Big Mom, né? O bando da Big Mom. Cara, Izo é bonito, né, velho? Puta merda. Ele é muito bonito. Ele faz porra nenhuma, mas ele é bonito pra caralho, cara. Cara, ele deve ter hack, né? Ele tem hack, acho que aparece mais pra frente. Esses atirador com hack, eles são fortes. Mas, tipo,
Tá, o Izo. Desde que ele apareceu lá na guerra Ele não lá fez no nada. Marineford. Não, isso é Ele uma fez grande porra verdade. nenhuma. Ele chegou aqui também pra apanhar do Kaido também. Não fez porra nenhuma. Tipo, lá mais pra frente, no próximo no episódio nosso podcast, ele vai fazer mais algumas coisas, né? Mas, tipo, ele fez porra nenhuma até agora, né? Se você for pensar bem. Cara, ele realmente não fez nada. Ele aparece. Ele atirou em randoms. Esses personagens que não tem nome, que não são ninguém. Aqueles que comeram as Smile. Ah, a gente esqueceu de falar. Era isso que também, né? Tá rolando o Festival do Fogo, né? Tá rolando o Festival do Fogo, as pessoas lá. Mas a gente esqueceu de falar que lá quando tava a Elisa ainda tava no porto ainda, o Kanjuro, ele sequestrou o Momo, né? A gente falou que ele deixou a cópia dele enquanto ele sequestrou o Momo. Ele sequestrou o Momo e ele levou o Momo pra Onigashima, né? E ele deixou o Momo com o Kaido e com o Orochi. E quando os 9 bainhas vermelhas chegaram ali por trás de Onigashima, né? O Kanjuro, ele, como ele sabia do plano e tudo mais, ele chegou lá também pra impedir, né? Aí foi, no caso, a Kiko Nojo, o Kiko derrota o Kanjuro, né? Nem chega a mostrar a luta entre os dois, tipo, só mostra o começo da luta, aí já mostra o Kanjuro derrotado. E até mesmo o Kinemon acha que foi muito fácil, né? Aí vai aparecendo um monte de gente, tá ligado? Porque aparece o Marco, aparece o Izo, né? O Marco, ele tá lá na entrada de Wano, né? Que ele não deixa o filho da Big Mom chegar. O Kaido chama os Tobiropo, né? Porque ele precisa que ele quer que, né, que chama os Tobiropo para os Tobiropo ir atrás do Yamato, né? Porque o Yamato tá sumido ali. Yamato é o filho do Kaido, né? No caso, né? E aparece o Yamato também, que é pra começar a ajudar o Luffy ali no meio da confusão ali. Que o Luffy acho que tava lutando contra o Peijuan e a... Qual que é o nome dela, caralho? Ulti, isso. Aí mostra o Momo. Cara, eu vou falando as coisas aqui, gente, mas porque eu fiz as anotações, porque a gente tá num lugar, de repente tá em outro lugar, de repente não vai na outra página e já volta pro outro lugar, já tem outro personagem, a gente já vai estar em outro lugar, tá ligado? Tipo, calma, gente. É uma coisa. Tipo, no mangá você lendo é organizado, mas tipo, é ruim de a gente explicar o que tá acontecendo, tá ligado? Não, é muito foda, porque o Luffy tá correndo numa direção, o Kinemon tá entrando na outra, o Denjiro na outra, de repente todo mundo se juntou dos bainha, e enquanto isso tá o Ryogoro e o Samurai tudo no meio do salão. O Queen tá fazendo uma festa no salão, daí ele apresenta pra gente as divisão da tripulação do Kaido. Ele chama o Orochi, daí eles anunciam a aliança, né, da Big Mom com o Kaido. Eles falam que vão atrás do One Piece. Mas nisso, nessa correria, o Luffy encontrou o Yamato. Eles têm a conversa deles lá, onde o Yamato fala que ela é Oden. Aí o Luffy descobre quem é Yamato, por causa do Peijuan e a Uchi. Antes disso, eu acho que a gente esqueceu de falar que quando o Luffy tava correndo com o Zoro lá, eles acabam lutando não, porque naquele ponto eles não lutam, mas eles encontram o Apu, né? Eles tomam os golpes do Apu. Aí, O golpe do Apu, o poder dele é do som, né? Como o nome dele é o do som, né? Aí, tipo, a gente até acha estranho, vamos dizer, o Luffy e o Zoro recebendo dano do Apu, né? Porque o Apu não é forte, vai. Tipo, a gente não vê como um personagem tão forte assim, né? Não. Ele até, tipo, ele tanca lá, ele aguenta lá o golpe do Kid e tudo mais, né? Mas, tipo, não é um personagem forte. Ele é o personagem mais bucha de todos. Aí, tipo, a gente descobre que o poder dele meio que, tipo, se você não escutar o som dele, meio que o som não afeta, né? Tipo, e como a propagação do som é rápido, né? Tipo, então é meio que difícil se defender se você escutar o som, né? E é som. Eles não estão ligados som, vibração e tudo mais. Aí nessa do discurso do Kaido que você tava falando, ele tenta fazer, né, o Momo não falar o nome dele, né? Falar que ele não é o filho do Oden e tudo mais, mas o Momo, ele mantém firme, fala que é o filho do Oden. Aí nessa ele começa a falar, tipo, do planejamento dele que tem em relação ao Ano, né? Quer transformar o Ano em a nova Onigashima e tudo mais. E daí é a hora que ele corta a cabeça do Orochi, né? Então, ele mata o Orochi, né? Mata, tá, gente? Ele mata o Orochi. Tipo, ele corta a cabeça do Orochi, tá ligado? E tipo, todo mundo... Mas que porra é essa, tá ligado? Você matou o Orochi, né? Tipo, aí o Kaido fala, cara, vocês vão ficar seguindo esse bosta aqui até quando? Aí vocês decidem.
ou vocês morrem, ou vocês me seguem. O que vocês acham melhor? Aí, tipo, o líder ali do Oniwabanshi, dos ninjas ali, já fala que deve fidelidade ao Kaido, os próprios samurais, né, que eram do Orochi também, falam que serão fiéis, serão seguidores do Kaido e tudo mais, né. Que, na verdade, o Kaido, tipo, ele só tava usando o Orochi, né, em relação ao Wano, né, porque, na verdade, a vontade dele é transformar o Wano no território dele mesmo, né. Ele até fala que vai transformar no território pirata dele, né, meio que, tipo, seria a questão do Hachinosu do Tite, né, do Barba Negra, né, seria o território, esse seria o território do Kaido, o Wano seria o território do Kaido, né. Aí nessa mostra mais alguns momentos do Luffy com Yamato, né? Porque o Luffy Yamato fala, né, que um pouquinho da relação dela com o Kaido, né? Porque na verdade o Kaido queria que ela se tornasse um dos membros ali do bando do Kaido, só que não é a vontade da Yamato, né? Nunca foi essa a vontade da Yamato. Só que ela não consegue seguir em frente com o sonho dela, com as vontades dela, por causa que ela tá com uma algema que é muito parecida com aquela gema do que explode, né? Que o Luffy tava usando lá na prisão, né? Lá onde ele tava preso, né? Uhum. E o Luffy, tipo, parece que ele já dominou, né, a questão do hack, né? Tipo, conseguiu usar o hack a ponto de conseguir destruir aquele negócio de explosão, né? Igual o Rayleigh fazia quando tirou as algemas da... Nesse ponto ele falou, eu vou fazer, e fez, né? Não foi que nem na prisão. Ele foi sabendo que ia conseguir fazer, né? Não uma tentativa, né? E nessa, Yamato, o Luffy consegue tirar as algemas explodem, e Yamato percebe que, caralho, meu pai queria me matar mesmo. Tá ligado? Se acontecesse alguma coisa, aí, tipo, ela fica puta e ela fica do lado. Ela já tava do lado do Luffy, né? Mas, tipo, aí vê que ela quer ficar realmente contra o pai dela, né? Porque ela vê que o pai dela tava meio cagando pra ela. Ele, né? No caso, Yamato é ele, né? Pra ele é do gênero ele. Porque Yamato é o contrário do Kiku. Contrário do Kiku. Aí, os bainhas vermelhos que já estavam preparados ali, que já tinham chego ali, né, no meio do discurso do Kaido, eles atacam o Kaido, né? E o detalhe que eles conseguem ferir o Kaido, né? Então eles têm noção, eles sabem usar o tal do Ryuo, né? Que é um hack mais avançado, mais desenvolvido, vamos dizer assim, né? Que eles conseguem ferir o Kaido, né? Aí nesse momento começa a guerra total mesmo, porque todos os outros samurais começam a entrar dentro da festa, né? Começa a lutar contra o pessoal que tava fazendo a festa ali. E os pessoal da festa para de festejar e começa a lutar mesmo, né? Começa o caos mesmo na briga, a batalha total ali, né? E nessa o Kaido, depois que foi atacado, ele sobe o terraço, né? Da ilha, né? Do Onigashima. Lembrando que o Onigashima, ele é a caveira de um... Será que ele é da mesma raça do Ors? Eu acho que ali? Ele é tipo o Loki, porque ele é maior ainda que o Ors, porque o Loki é um descendente da raça do Ors, né? Na verdade. Né? Cara, é maior que o Ors, com certeza. Porque os Numbers estão lá dentro. Uma coisa que eu não... Tipo, aqueles Numbers eram do tamanho do Ors, né? Mas, tipo, um deles não parece era. Que é do tamanho do Ors. Parece que... Não parecia mesmo. Aquele que o Luffy deita na porrada lá, né? Que dá um soco só. Não parece que é, tipo, o tamanho do Ors, tá ligado? Mas, tipo, tá... Aí o Kaido, ele sobe no terraço, né? E os bains também acompanham também. É nessa hora que nós temos a formação do bando, todo mundo se juntando, né? Porque, tipo, tava todo mundo meio que separado, né? Mas aí junta todo mundo, aí o Frank faz o Frank Shogun, né? E faltou uma coisa. Faltou Frank atropelando a Big Mom, não faltou? O Frank atropela a Big Mom, o Jinbe também ajuda o Frank e faz um Ippon na Big Mom com a ajuda da Robin, eles jogam a Big Mom pra longe também. E tudo isso foi só pra ajudar o Luffy a passar correndo. Só pra isso mesmo. E lá em cima fica o Kaido, né? O Jack vai ajudar o Kaido também, né? Aí ficam os bainhas vermelhas e os Minks, né? Os Minks meio que batalhando contra o Jack e os bainhas vermelhos lutando contra o Kaido, né? Eles chegam a dar ferir o Kaido, consegue dar uns golpes no Kaido e tudo mais, mas tipo, pro Kaido só tá fazendo meio que cócega, né? Vamos dizer assim. Ele chega a machucar o Kaido, mas tipo, não é o suficiente pra dar algum dano real no Kaido, né?
E os Minks estão tudo na forma Sulong também, né? Tem que levar isso em conta. Então quer dizer que, tipo, o bando do Kaido, ele é muito forte, tá ligado? É absurdo, né? Apesar que o Jack não dá conta do Inuarashi e do Nekomamushi, né? No Fórmula Sulong deles, que Fórmula Sulong deles é foda pra caralho. Então, tem isso. Os dois são fortes na forma Sulong, eles são muito fortes. Aí nessa confusão a Shinobu consegue liberar o Momo, né? Que o Momo ele tava preso ali, né? Que o Kaido tinha Nessa prendido ele. confusão, o Sanji pula lá e joga Pula lá pra Shinobu, ajudar a né? Shinobu também. Ajuda a Shinobu e o Momo a escapar também. E o Luffy conseguindo ver o Momo e a Shinobu, aí o Luffy manda a Yamato ajudar, proteger eles, né? Você percebe, né? O Luffy percebe, né? Que ele pode confiar na Yamato e manda a Yamato. Ele chama a Yamato de Yamau. A tradução ficou Mano Yama. Mano Yama. E o interessante, uma questão da Yamato, que a Yamato, ela se autodenomina Oden, né? Porque, tipo, ela ficou com o diário do Oden, né? Porque ela viu a execução do Oden e tudo mais, e ela conseguiu pegar o diário que ficou jogado ali perto do Oden, né? E ela ficou e ela leu o Oden, as histórias do Oden, das viagens do Oden, e ela ficou impressionada com o Oden, né? Então, nisso, ela, tipo, ela se autoproclamou Oden, né? Tipo, eu vou ser o próximo Oden, tá ligado? Tipo, essa é o sonho dela, né? De fazer igual o Oden, viajar pelo mundo afora, né? E tudo mais. Ah, e ela conheceu o Ace, né? O Yamato fala pro Luffy, né? Se você é irmãozinho do Ace, você vai me levar no seu bando. E, tipo, é interessante que o Yamato, ele já conhecia o Luffy, né? Por conta da questão do Ace mesmo, né? Sim, de tanto que o Ace falou, né? É que o Ace... Na época que o Ace tinha chegado em Wano, ele chegou a tentar atacar o Kaido, né? Por conta de todas as questões que estava acontecendo em Wano, né? Mas quando ele foi, o Kaido não tava lá, né? Então, o Kaido, ele não tava em Wano, então, tipo, aí ele não podia, ele não podia fazer nada, né, enquanto um negócio, né, tipo, ele fez uma zona em Onigashima e tudo mais, mas o Kaido não tava, né. Aí, tipo, várias coisas vão acontecendo. Por exemplo, o X-Drake, que ele era, vamos dizer, o subordinado do Kaido, descobriram que ele era um infiltrado da marinha, né? E nessa o Queen e o... É Rus-Rus? É Rus-Rus, né? Aham. Rus-Rus, os dois tentam matar o Drake, né? O X-Drake, né? E nessa X-Drake, pra, tipo, ele não se fuder, ele tenta se aliar com o Luffy. Os caras não gostam e tudo mais, por causa que, porra, você era do bando do Kaido, agora você quer vir atrás de nós, tá ligado? Porque do teu lado não ficou bom, você quer ficar do nosso lado, o Jinbe não gosta, ninguém gosta, né? Só que aí o Drake, o X-Drake lembra o que o Kobe falou, né? Quando você é amigo do Luffy, você tem vontade de ficar com o Luffy, mas quando você é inimigo do Luffy, você tá fudido, meio que isso que o Kobe fala, né? Aí levando isso em conta, o X-Drake resolve confiar no Luffy, né? Por conta das palavras do Kobe. Aí ele até ajuda, né? No lugar da batalha que tá acontecendo ali e tudo mais, né? Aí volta lá pra cima, né? Pros bainhas vermelhos contra o Kaido. Aí mostra os bainhas até conseguindo lutar com o Kaido e tudo mais, conseguindo acertar com os golpes, mas chega uma hora que o Kaido, quando o Kaido começa a revidar, né? Aí, tipo, já era, né? Os bainhas vermelhos. Não dá nem pro gasto e tudo mais. É legal, tipo, até antes dessa cena, eu achei que, tipo, quem tinha um estilo mais perto do Oden de lutar, né? Eu achava que era o Kinemon, né? Porque o Kinemon também lutava com duas espadas, né? Igual o Oden. Mas, tipo, todo mundo meio que herdou, né? O estilo do Oden, né? Eles meio que, cada um herdou um dos golpes dele, vamos dizer assim. É legal mostrando, né, o Oden tentando ensinar pra ele os estilos do Oden, mas eles querendo meio que aprender sozinhos, né, sem ajuda dele, né. Mas eles conseguem até, tipo, machucar de novo, né, no mesmo cicatriz que tá... Mas não é o suficiente, o Kaido ainda fala, né? Vocês parece que utilizam a mesma técnica que o Oden, mas tipo, não tem o mesmo peso que o Oden, né? Eles falam, eles se perguntam, né? Vocês têm o Ryo do Oden, mas não tem a mesma força. Eles fazem a ferida coçar, mas é só isso. Aí temos, eu acho que é o subordinado mais filha da puta do grupo do bando do Kaido, cara, que é o Queen, cara. Acho que é o personagem que eu mais odeio, cara, do bando do Queen, do o Kaido. Pai o do...
do Frank. Do Frank. Porque, cara, aí, tipo, tá aquela confusão, todo mundo lutando e tudo mais no salão principal ali. Aí o Queen, ele é cientista, né, o Queen, né? E ele Ah, desenvolve vírus, doenças. E, tipo, ele libera um vírus congelante que transforma pessoas em, tipo, um demônio, um zumbi de gelo. E, tipo, você vira gelo, né? E começa a atacar outras pessoas. E nessa de você atacar a pessoa que você atacou, meio que acaba se transformando também num demônio de gelo. E, tipo, vai se espalhando, né? Igual um coisa zumbi mesmo, né? É tipo, nossa, que filha da puta, cara. E, tipo, essa questão, ele não tá pensando em pegar só os inimigos. Tipo, tá ele pegando os tá aliados acertando dele todo mundo, também nessa aham. história, né? Ele só quer se livrar de todo mundo e, tipo, da forma mais rápida possível. Então, não precisa mirar nos inimigos. Pode acertar os aliados também. E pior que ele deixa o antídoto com o Apu, né? O Apu ele fala: Ó, faz o seguinte, se você quer o antídoto, tó o antídoto, aí foge. Aí vamos fazer a brincadeira agora. Todo mundo atrás do Apu, e se o Apu conseguir escapar, ele vai ter o antídoto pra que não, aí ele não vai morrer, tipo. Puta que pariu, tá ligado? Aí mostra, tipo, todo mundo atrás do Apu, né? Enquanto isso, o Chopper, ele tenta entender, né, esse vírus, né, essa invenção do Queen. E enquanto tá todo mundo atrás do Apu. E, inclusive, o X-Drake tenta ajudar o Apu e tudo mais. Aí o Marco, né? O Marco, ele, tipo, ele chega, ele até fala, né? Tipo, eu tô meio perdido aqui, não sei o que eu tenho que fazer, não sei qual que vai ser minha função aqui nessa batalha, mas tô aqui. Aí, tipo, aí ele vê, ele chega na batalha, começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo, aí ele começa a ajudar o Chopper, né? Porque o Chopper falou, né, que se você usar fogo, o vírus se espalha mais devagar, né? Aí, como o poder do Marco, tipo, utiliza meio que um fogo que cura, né? Então meio que ele acaba ajudando as pessoas ali a se transformar mais devagar, né? Vamos dizer assim, né? Aí tem um momento ali também que a Nami tá lutando, a Nami e o Sop tá lutando contra a Ult, né? Só que tipo eles estão apanhando, né? Nossa, é a hora que o Sop tem um traumatismo craniano, né? De novo. Cara, quando saiu isso aí, e sempre teve uma história de que o Oda ia matar alguém do bando, muita gente achou que o Usopp ia morrer. Mas não, é só uma cena que já aconteceu antes, inclusive. Mas a cena é boa, tá ligado? Porque a Uchi pega a Nami, né? E a Uchi tava puta porque o Luffy falou que ia se tornar o rei dos piratas, né? A Uchi ia pagar pau do Kaido. Ele fala, a Nami fala, tipo, pelo amor de Deus, não me dá mais uma cabeçada, me deixa eu viver, né? Tipo, não me mata e tudo mais. Eu, tá bom, eu vou deixar você viver, mas você vai ter que falar que o seu capitão não vai se tornar o rei dos piratas. A Uchi fala pra Nami, né? A Nami, então, tipo, tá bom, eu vou falar assim. A Nami, tipo, nossa, é até bonitinha essa cena. O Luffy, ela falando chorando, né? O Luffy com certeza vai se tornar o rei dos piratas. E a Uchi fica puta e tudo mais. Só que quem que aparece? Aparece a Tama. Nossa querida Tama, junto com o Matio, e salva o Sop e a Nami, né? Do nada aparece a Tama no meio do negócio, tá ligado? A Tama é a grande heroína dessa guerra. E eu quero trazer um pouquinho do Sanji, vai. Quero trazer um pouquinho do Sanji. Vamos lá. Esquece o Sanji do anime. Que o Sanji do anime, a Toei, ele realmente quer acabar com o Sanji, né? Tipo, o Sanji tem algum destaque, tipo, a Toei tenta tirar o máximo conseguir o destaque do Sanji, né? Parece que o Oda gosta tanto assim do Sanji também, Não mesmo, porque... o que ele fez até agora? Ele salvou o Momo, inclusive ele tava vestido com o traje. Aham. E mais nada. Até então ele só tava correndo, né, pra lá e pra cá e tudo mais. E o Oda até deu bastante destaque, né, pro Sanji, né, no arco da Big Mom e tudo mais. Ele deu uma profundidade muito grande do personagem do Sanji, pela questão da trauma dele em relação ao pai dele, né, ao Judge, né, em relação à mãe e tudo mais, em relação aos irmãos e tudo mais. A personalidade dele é essa, né, tipo, mesmo que as pessoas são más com elas, ele não vai ser mal com as outras pessoas, né, até porque ele salvou o pai e os irmãos, né, de ser morto pelo bando da Big Mom e tudo mais, né? Tipo, mostra que ele é uma pessoa bondosa, realmente. Uhum. Só que aí chega, ele descobre que tem um puteiro dentro do Onigashima, ele quer ir no vai pro puteiro ver as puteiro. mulheres, tá ligado? No meio de uma guerra. No meio de uma guerra, tipo, ele abandona tudo pra ir pro meio, tá ligado? Mas não é bem essa hora, mas é por causa de uma mulher também que ele vai lutar com o Queen, não é? É mais pra frente. Acho que é mais pra frente, não é nesse momento ainda, não.
Mas é por causa de mulher. Nesse momento, tá tendo, vamos dizer, uma brincadeira, vamos dizer assim, entre um homem e uma mulher. Só que ele já interpreta assim, ah não, o homem tá querendo abusar da mulher, mas tipo, não tem nenhum momento falando isso, tá ligado? Aí ele intervém nesse negócio, aí ele acaba sendo capturado, né, pelo poder da Black Maria, né, que a Black Maria, ela tem o Akuma no Mi do ancestral da aranha, né? Ele acaba preso, tá ligado? E a Black Maria fala, nossa, que bonitinho, você foi preso aqui, não sei o que. E o que você vai fazer? Você vai querer escapar? Não, eu te amo, tipo... Porra, Sandy, não faz isso comigo, caralho. Eu comecei a gostar de você depois do arco da Big Mom, gostar mais, assim, dele, da Big Mom. São personagem foda pra caralho depois do arco da Big Mom, mas tipo, você faz uma cagada dessa, tá ligado? Ah, vai a merda, cara. Aí o Sanji é capturado pela Black Maria, que a Black Maria é uma das Tobiropo também, né? É interessante, uma questão que eu queria trazer aqui, que o bando do Kaido, tipo, eles meio que... o mais forte que sobressai, né? Meio que tem isso, né? Tipo, ninguém tem vamos dizer, uma posição definida dentro do bando, né? Tipo, se alguém te derrotar, você perde teu posto. Meio que isso, né? Aí, tipo, um gifter, por exemplo, os gifters são os que comeram a Smile, né? As frutas artificiais. Eles poderiam, se eles conseguissem derrotar um dos Tobiropo, eles poderiam tomariam o poder e seriam Tobiropo, né? Que eles, tipo assim, ficassem fortes, né? Sim. Só que nenhum dos Tobiropo usa uma Smile, né? Uma Tem fruta isso artificial. também, todos eles usam frutas de verdade, né? De verdade, né? Tá ligado? E outra, os Tobiropo ainda todos têm fruta Foda, né? foda. De dinossauro, de bicho ancestral, ninguém tem frutinha cachorro. O mais simplesinho, vamos dizer, é o do Rusru, né? Que é fruta do... eu não lembro se é do tigre ou do... é do tigre de dente de sabre, né? É. Verdade. É ancestral também, verdade. Mas o ele é meio bucha. Eu acho aquele cara que luta contra o Frank é Sasaki. Sasaki. O Sasaki, ele é homem-peixe também, né? Eu acho até ele mais legalzinho do que o Rus. O Rus tá ali só pra falar do Nika pra nós. Ai, tá chegando. Aí o Zoro, ele percebe que lá em cima, né, no terraço, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Porque ele percebe que o braço da Okiko cai, né? Cai. Lá de cima. Aí, tipo, não, vou parar de brincar aqui. Ele consegue capturar o Apu, né? Consegue pegar o... Ele dá xixi Song One hit. Não, o Apu não dá nem pro gasto, né? Aí ele dá a vacina pro Chopper conseguir fazer em massa pra curar todo mundo ali, né? Aí o Marco já ajuda ele a subir lá pra cima também, né? E o Luffy também, ele consegue achar o caminho, né? Pra chegar lá em cima também, que é com a ajuda do Sicilian, né? Como que é? Esse é Shishimamushi? Shishimamushi. E o Marco fica ajudando o Chopper ali também, né? Aí o Frank fica ali lutando contra o grupo do Sasaki, né? Um dos Tobiropo ali. Que cada Tobiropo tem a sua equipe também, né? Que dá pra entender. O Jinbe fica contra o Rusru ali. Aí mostra o último capítulo, né? Que a gente leu hoje, que é o capítulo 1000. É todo mundo chegando no terraço. O Kid, o Killer, o Zoro, o Luffy e o Law chegando no terraço. O Luffy é o último a chegar, né? Aparece a Big Mom ali junto com o Kaido. Inclusive, o Kinemon tem uma fala muito legal, que é quando o Kaido fala que o Luffy é um pirata, que vai trair ele, que o Luffy já fez isso antes de fugir quando viu que ia perder, e não sei o que. Aí o Kinemon fala que o Luffy não é assim, que ele vai ser o homem que vai estar acima de todos os outros. Depois ele se fode, né? Tá todo arrebentado no chão. Aí aparece o Kaido e a Big Mom falando com o Luffy ali, né? O que você tava falando? Como é que você seria o rei dos piratas? Só que o Luffy não dá nem bola, né? Ele passa no meio dos dois ali e aí começa a conversar ali. Pegar o Kaido ali, o Kinemon ali, né? O Kinemon tá todo mundo fudido ali. Aí logo com o poder dele, ele tira todo mundo ali e o Luffy só mete um... Red Rock, né? Red Rock. Cara, mas nossa, no anime esse soco ficou sensacional.
Porque tem todo o flashback, né? De tudo que o Luffy passou até ali, dessa jornada com o Kinemon, e aí o Kinemon falando, né? Você consegue carregar toda a dor de Wano? Mas é claro que sim, é o país do meu amigo. Aí ele ainda, na hora que o Lau vai ajudar, o Luffy meio que dá uma ordem pro Lau, né? O Lau fica puto. Não. Mas mesmo assim ele obedece. O detalhe, o nome desse capítulo é Monkey D. Luffy, né? É o nome do Luffy, né? O nome desse capítulo. E no anime foi o dia que eles fizeram o ER, né? Voltar a abertura. Fez meio que um remake, né? Do We Are, né? Que ficou muito bom, por sinal. A gente fica por aqui, a gente para no capítulo 1000, tá, gente? Lembrando que o arco de Wano vai até 1057. Ele começou em que ano? Só pra gente dar um grau pras pessoas. Ele foi entre 2018 e 2022. Foram só 4 anos, só. A gente falar em 3 episódios, tá rapidinho. Rapidinho. O senhor vai querer deixar alguma consideração aqui até o momento do One Piece? Até o momento, Luiz? Oda deve ter ficado puto com ele mesmo dessa ideia que ele teve de escrever a guerra. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito confuso, difícil de entender, como eu falei fora do ar, né? Quando a gente tava acompanhando um capítulo que saía por semana, parecia muito pouco, trazia poucas informações. E aí a gente ia juntando com as teorias e com as outras coisas. No próximo a gente vai ter as falas ali do Rusu sobre Nika e tal. Isso... Nossa, trouxe um monte de conversa aí, o Luffy, a CP0 que tá lá, que até agora a gente não falou muito sobre as ações do governo mundial por ali. Então é muita coisa. O ano é muito massa, tem muita coisa acontecendo. Não é o meu arco favorito, mas tá ali no top 3 arcos favoritos. Water 7 pra mim, até agora é o melhor. Não sei pro senhor. Cara, o Enies Lobby, né? O Water Server Enies Lobby realmente tem um lugarzinho no coração ali que tipo, eu não consigo tirar aquilo, tipo, do primeiro lugar, tá ligado? Porque é um arco muito foda, tá ligado? Tipo, é o arco que acho que transformou One Piece em outro patamar, né? Eu acho. Gear 2 elevou tudo, tá ligado? É verdade, tipo, literalmente colocou em outra marcha, né? Cara, eu acho impressionante como o Oda ele consegue expandir o universo, né, de One Piece com flashback e ainda fazer a gente se torcer pra um personagem de flashback, tá ligado? Porque, tipo, um dos melhores personagens de One Piece é o Oden, cara. Não tem como tirar o Oden desse título dele de ser um dos melhores personagens de One Piece, tá ligado? O Oden. E o Oden apareceu, o quê? 5 capítulos? 10 capítulos? No máximo, tá ligado? Cara, É um personagem muito carismático, tá ligado? Tipo, desde a primeira vez que ele apareceu, é um personagem muito carismático. É um personagem extremamente importante pra obra, né? Pro acontecimento da obra. Não só pro Wano, mas, tipo, ele tá envolvido com todo mundo. com o Roger, né? Ele Cara, tá envolvido com o Barba Roger, tá envolvido com Roger, Barba Branca. Ele conheceu o Teach, ele conheceu o Shanks, conheceu o Bug. O Frank, ele já tinha conhecido o Frank. Ele conheceu o Frank, ele conheceu o Tom. Então, se ele tava na tripulação, ele conheceu o Rayleigh, Gaban, Crocus. É muita gente, cara. O Marco. E aí a gente tem os personagens ali que vão ser relevantes agora em um ano, né? Zou e tudo mais. Então, cara, tipo, One Piece só melhora, vamos. Porque... E é muito impactante também a parte final de Wano também. Vai ser muito impactante também. Trazer uma notícia aqui, tá, gente? Vamos lá. Notícia não, trazer como que a gente vai fazer no mês que vem, beleza? Já vamos adiantando, né, que a gente não vai fazer não vai terminar ainda a terceira parte de Wano, beleza, gente? Não fica triste. É por uma boa causa. Tá? Mês que vem, o nosso Roman Piece vai ser Roman Piece com o live action de One Piece.
beleza? Que vai ser lançado mês que vem. A gente vai fazer mês que vem o live action de One Piece, beleza? É por uma boa causa. A gente vai fazer a segunda temporada de One Piece, do live action do One Piece. Vamos ver como que tá. Aparentemente, eu comecei assim meio desanimadinho, mas tipo, vendo os novos trailers e tudo mais, parece que tá legal. Dá a impressão que está legal. Dá a impressão. Vamos ver. Tô um pouquinho animado, sim. Tô um pouquinho animado pra segunda temporada do Vamos do igual a live primeira temporada. Primeira temporada a gente foi com Sem expectativa. baixa e saímos surpreso. Foi bom. Valeu a pena. Então, tipo, lembrando, mês que vem vai ser live action do One Piece e no outro mês que a gente vai trazer finalizar o ano. Beleza, gente? E senhor Luiz... Lembrando que a gente não lê e-mails, nem comentários, nenhuma mensagem no Roman Piece, tá, gente? A gente sempre lê no Roman Podcast, nos episódios normais do Roman Podcast. Então, o senhor Luiz aqui, aproveitar que vocês vão ter mais um tempinho para poder mandar mensagem, ou às vezes tem gente que ainda não nos manda mensagem porque não sabe como nos mandar mensagem. O senhor Luiz vai ajudar vocês a encontrar o caminho para entrar em contato conosco. Senhor Luiz... Então, o jeito tradicional, igual o pessoal de Wano, que é bem tradicional, seria o e-mail. Nosso e-mail é o romanpodcast23@gmail.com. Lá vocês podem mandar o que vocês quiserem, podem mandar um textão. Esse dia mesmo o Roger acho que pediu pro nosso queridíssimo Overlord Kirito falar sobre uns games e ele falou muito sobre games com a gente. Inclusive acho que nós vamos ler esse e-mail no próximo episódio ainda. Mas a gente também tem outras formas não tão tradicionais. Nós temos a aba de comentários no Spotify, nós temos no YouTube. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram e pelo TikTok. Lembrando vocês, parece estar meio parado, sem nada de publicação. Vai dar um desconto pra nós, todo mundo é CLT, então a gente publica na hora que dá. Então o Instagram é o roman.podcast, o TikTok é o roman_podcast. Pode mandar mensagem pra gente lá, pode mandar foto, vídeo, qualquer coisa, tá ouvindo a gente, pode marcar a gente lá naquela publicação dos stories, né? Nós vamos compartilhar. E vamos ficar felizes pra caramba, porque a gente é bobo, a gente fica feliz com pouca coisa. Mas a gente fica feliz pra caramba, gente, de verdade mesmo. E pra semana que vem do Slime, senhor Luiz? Tensei Shitara Slime Dataken, é isso, né? Tensei Shitara Slime Dataken, muito bom, mas já vou dar um adianto aqui pra pessoas que têm muita ansiedade. Esse anime é devagarzinho, ele vai evoluindo aos poucos, mas ele é muito bom. Pra mim é o meu Isekai favorito, tá? É o meu Isekai favorito. Cara, uma das coisas que eu gosto é que as temporadas dele, além de tudo, é longa. Tipo assim, ele é devagarzinho porque ele quer te contar aos poucos, pra você degustar ele. E eu tô achando que eu vou... Eu já comecei a ver. Eu já comecei a ver pra gente fazer o episódio, né? Tô achando que eu vou ver inteirinho de novo. Então, eu tinha maratonado ele esse tempo atrás, daí a hora que eu vi ele na lista, eu falei, glória a Deus. Eu vou ver de novo, inteirinho de novo. Mas muito obrigado, senhor Luiz, já estamos no outro dia, a gente começou num dia, já estamos no outro dia, pra terminar esse episódio aqui, mas muito obrigado por tirar um já estamos aqui com senhor. Mais de 2 horas de gravação, a internet tentou derrubar a gente, mas... Nada pode parar o Não derruba, não. A gente sempre dá um jeito aqui. Mas muito obrigado, senhor Luiz, por mais esse episódio. Tirar um tempinho para nós fazer o Roman Piece, que a gente gosta bastante. Senhor Luiz. Muito obrigado, senhor Massa. Cara, agora podemos falar que estamos quase alcançando semanal. Porque fechando o ano, nós vamos ter Egghead. Falta Egghead. E aí é o BAF. Chegando aí o BAF é o semanal. Então, vamos lá, gente. Esse ano vai. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente e todo mundo que acompanha o Roman Piece. Eu sei que não é muita gente que tá assim, mas quem acompanha a gente, muito obrigado. Mas apenas lembrando, episódio Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece uma vez por mês. E não se esqueçam também das romãs da temporada, que a gente vai trazer os animes que vão estar passando nas temporadas dos animes, para vocês não se perderem e acompanharem também, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento, espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!
A gente podia colocar esse bem, né? Do, É que eu acho que das se você músicas pôr a do musiquinha do coisa. Oden inteira, pode dar copyright, mas seria legal também. Será que dá ruim? Será que dá ruim? Será que Pode bloqueia? ser só Não aquele sei. final do Oden Garasu.